Vamos então responder o pessoal de casa, o pessoal do Pixel, né, que está no conforto celular. Pensa que a gente deixa eles acorçoados, abandonados. Não, vocês não estão abandonados. Nesse momento, nós vamos responder as perguntas do pessoal de casa. Então, Cleide CRA Paraíba. Se fizermos o preguinho no site, no prazo de 3 dias, e nenhum fornecedor apresenta a proposta, podemos buscar proposta direta no mercado e comprar do fornecedor com a melhor proposta? Pode, Cleide. Pode, Cleide. Quer dizer que faremos pesquisa presencial? Não precisa ser no CNP, no PNCP? Não precisa. Pode ser pesquisa presencial ou pesquisa pelos outros sites da internet. Você vai seguir as regras do parágrafo 1º do artigo 13 e do parágrafo 2º no caso de obras de engenharia ou serviços de engenharia. Obras de engenharia ficou um pleonasmo, né? O colega quase me jogou o livro na cabeça, né? Obra de engenharia é um pleonasmo. Tem obras que não é de engenharia, obra de arte seria de engenharia, tá? Tudo bem. Tá. Então tá. Obras ou serviços de engenharia é o parágrafo 2º. Então, Cleide, respondendo. Se não aparecer ninguém no teu preguinho, compra direto e faz a tua pesquisa direta na melhor proposta. Quer dizer que faremos pesquisa presencial? E isso pode ser, ou pode ser por internet, enfim. Não necessariamente precisa ser do Portal Nacional de Compras Públicas. Cleide, de novo, na compra direta, preciso ter o parecer jurídico em todos os processos de compras, mesmo quando o valor da compra é muito abaixo do valor de 50 mil. Exemplo, a compra de um micro-ondas no valor de R$711. Cleide, o que diz o artigo 53? O artigo 53 vai dizer o seguinte: toda a contratação ela tem que ter um parecer da assessoria jurídica sobre todo o processo interno. Mudou o quê? Mudou o seguinte: mudou efetivamente que, antigamente, o artigo 38, parágrafo único da Lei 8.666, dizia que o parecer da assessoria jurídica era só sobre o edital. Hoje, Marcelo, é sobre todo o processo da fase preliminar. Então, nós do jurídicos temos que avaliar juridicamente se houve ETP, como é que foi a orçamentação, se a orçamentação seguiu o artigo 13, ou seja, é uma avaliação muito maior, ainda que seja em termos de legalidade. A gente não vai avaliar as questões de engenharia, porque, ao que me cabe, eu não conheço nada de engenharia e nem quero conhecer, porque eu respeito se a colega, eu esqueci teu nome, a Cristina, ela me disser que o outro projeto é assim, eu vou confiar nela. A minha engenheira mora aqui, minha consultora para assuntos de engenharia complexos e não complexos, é uma pessoa que é bem paga para assuntos fáceis e difíceis também. Então, nesse caso, ela, obviamente, vou confiar nela. Então, nesse ponto, eu tenho uma solução para questões de pequena compra. Aí você vai aplicar o parágrafo 2º do artigo 53. Por ato da autoridade, ou seja, por ato do seu presidente do Conselho Regional de Administração, ele pode pensar de certas análises. Então, terá de se ter uma regulamentação para as dispensas de licitação. Isso pode se dar por ato regulamentar ou quando se tem minutas padrão. Eu vou ler contigo o parágrafo 2º, tá, Cleide? Diz assim, desculpa, é o parágrafo 5º. Aí riscou meu caderno, tá, atrás do computador. É dispensável a análise jurídica nas hipóteses previamente definidas em ato de autoridade jurídica máxima competente. Deverá considerar o baixo valor, olha só, Cleide, abre o olho, que deverá considerar o baixo valor, a baixa complexidade da contratação, micro-ondas eu acredito que seja baixa complexidade, a entrega imediata do bem, a utilização das minutas digitais, instrumento padrão, convênio, etc. Tá, Cleide? Então, a solução está no parágrafo 5º do artigo 53, me deve, por favor, no mínimo uma castanha de caju, tá? Cleide, de novo. Eu acho que tem alguém que está só a Cleide, mas não tem problema, Cleide, não há cota de pergunta. Outra coisa, me diz ela. Tenho um contrato anual, o valor total do contrato, R$957, eu vou repetir, R$957 é o contrato anual, quem dera que eu tivesse contratos assim. Precisa de licitação para renovar esse contrato, serviço de software de ponto. Esse contrato permite acessar o sistema de ponto, controlar o ponto. Depende, Cleide. Se você efetivamente acabou teu contrato, você vai ter que ver se nos próximos anos, nesses 5 anos, possivelmente você jamais chega a 50 mil. Então você faz um contrato de dispensa por nos próximos 5 anos, que obviamente se é R$900 por ano, tu vai dar R$5.000
nos próximos 5 anos está longe de 50 mil. Então eu contrataria por dispensa. Quem é que perguntou de novo? A Cleide. Cleide, você é uma pessoa muito legal. Por que para chegar ao limite de 50 vai durar 50 anos? Anualmente eu faço a pesquisa de preços com outros fornecedores, mas o jurídico falou que tem que ser uma licitação. Não precisa ser licitação, Cleide. Tiago, digamos que vamos contratar um serviço de buffet ou padaria, ou de maior porte, e faz parte do edital a diligência para ver as instalações da empresa. Olha que interessante. Poderá na lei nova também fazer uso de checklist para aprovar ou não a empresa? Por exemplo, se encontrar equipamentos bancados enferrujados, ou ver que, em vez do serviço A, como padaria e buffet, tem um serviço B funcionando, conserto de pneu. Isso já aconteceu. Já. E a diligência, como tem poder de órgão regulador? Presidente, o senhor está com a palavra. Tá. E a burocracia aqui está me irritando ao máximo. Me dá uma solução para isso. Eles sabem que estão irritados. E não estou pouco. Tem um ônibus. Explodiu um pneu da Pirelli. O ônibus tem 6 pneus. 4 atrás e 2. Eu vou definir a marca do pneu Pirelli. Eu não vou comprar um pneu que não seja Pirelli se outros pneus são Pirelli. Eu não posso fazer essa compra direta? Pode, porque você vai contratar por dispensa. Você não contrataria por dispensa o pneu Pirelli. Ah, mas eu tenho outros pneus mais baratos. Você justificaria a questão da segurança do ônibus. São todos Pirelli, por que eu vou botar o pneu de outra marca? Assim, eu não entendo de pneu. Mas se você tiver uma nota técnica que diga que é seguro, que é inseguro colocar um pneu de outra marca, você contrataria Pirelli por uma questão de segurança. Não começa a... tem o intrigueiro ali, o intrigueiro. Eu não quero dizer, foi ele, ó. Tá? Essa é a questão. Sem intriga, foi ele. Essa é a questão, porque mudar a cabeça das pessoas é muito mais difícil. É verdade. Porque eles têm a cabeça do menor preço sempre. Para com esse feitiço do menor preço. Mas é verdade que eles têm. Você acha que vai mudar no Brasil fácil? Não vai, não. Não vai. Porque todos que mexem nisso têm essa cabeça. Então eu posso comprar direto. Justamente. Não, você poderia comprar direto se, porventura, você provasse que é inseguro você ter um pneu diferente dos outros. Como é que eu vou botar um Xing-Ling junto com o Pirelli? Não tem como. Eu vou comprar um Xing-Ling pelo preço. Justamente. Então, mas eu não posso definir a marca Pirelli, que eu tenho 5 pneus Pirelli no ônibus. Eu definiria dizendo o seguinte, porque eu tenho um padrão de marca, eu compraria, eu faria isso. Mas então, respondendo a pergunta, acredito que seria essa questão. Respondendo o Tiago, você pode... Sabe o que significa isso? Que o ônibus está parado há um mês. Não pode! Vamos lá, pessoal das compras! Vamos lá. O presidente está pedindo aqui. Eu faria isso. O Tiago, respondendo, você poderia, a lei, ela te permite que você tenha inspeção de instalações. Mas aí você tem que definir previamente como se dará a inspeção dessas instalações. O problema é o seguinte, você define o dia da instalação tá tudo bonito e, né? E aí o que você vai fazer? Você definiria não só a inspeção prévia das instalações, e aí é importante que você filme isso para documentar, tire fotos para documentar. Não faça a ata que não vai dar certo, tá? Filme isso. E aí você pode ter, então, inspeção prévia, e é um checklist, como condição para habilitação. E você vai colocar inspeções periódicas como fiscalização do contrato. Porque dizem que eles vão pegar uma bancada do vizinho, né? E vão colocar a bancada. E depois, quando você for lá, é coisa enferrujada. Então, a inspeção não pode ser só como condição de habilitação, Thiago. Tem que ser como fiscalização também. Dizem que teve uma universidade do Rio Grande do Sul bem importante, que veio o MEC, e ela tinha vários campos. Então ela pegava a biblioteca, era uma biblioteca carrossel. Quando vinha o MEC, eles colocavam os livros aqui. Aí veio o MEC, eles colocavam os livros aqui. E aí o MEC, livro aqui. E era sempre os mesmos livros, entendeu? Era uma biblioteca itinerante, entendeu? Só que aí o aluno que estava naquele campus não tinha o livro, né? Porque a biblioteca estava itinerante, era Operação Verão, né? Sabe? Tipo lá em Porto Alegre, Operação Verão some os policiais, né? Porque tá todo mundo na praia, todo mundo tá na praia. Mas voltando, entendeu, presidente? Então, Tiago, eu faria isso no teu contrato. O Max, Max é o Luciano Lopes. Gostaria de saber quanto tempo o órgão tem para julgar e pagar os pedidos de reajuste de pactuações. Os reajustes de pactuações, colega, eles estão definidos em 3 dispositivos. O reajuste vai estar definido no artigo 25, parágrafos 6º e 7º,
o 7º e 8º, artigo 25, 7º e 8º, artigo 97 ou 93, 97, parágrafos 2º e 3º, e a repactuação vai estar definida nesses dois dispositivos, mais o 135. Mais o 135. Então, o 25, fala do edital, o 97 fala as cláusulas do contrato, foram 92, você me corrige, e no artigo 135 a repactuação. E aí o prazo para a definição do reajuste é 1 ano, sempre 1 ano, nunca pode ter reajuste menor que 1 ano, isso está na lei do plano real, né? Não pode ter reajuste menos de 1 ano, e a repactuação ela é atrelada, são para serviços contínuos, mão de obra exclusiva, ela está atrelada ao acordo e convenção coletiva. Então a data base será sempre o acordo e convenção coletiva. E aí há um prazo previsto na lei, se não me engano, 30 dias ou 60 dias para a definição do deferimento do reajuste ou da repactuação. O reajuste normalmente é automático, independentemente disso, o poder público já apostila o contrato e já repassa na hora do pagamento. É uma coisa bastante automática, tá? Então não tem mais meio que um deferimento, porque é clausulado pelo IGPM, INPC, etc. Colega. Essa resposta que deu aí, me explica o seguinte: serviço contínuo, Cristina aqui, serviço contínuo, você falou aí do artigo 135 de repactuação atrelado ao acordo coletivo da classe. Isso. Independente do reajuste de 1 ano, é isso? Não, é que o que acontece? A gente vai falar isso no dia de amanhã. Sem problema. Aqui, ó. Olha só. Vou voltar para cá. O reajuste, assim, a grosso modo, tem mais detalhes nisso, mas a grosso modo, tá? Reajuste é para bens e serviços que não são de mão de obra exclusiva. Tudo bem? Bens e serviços que não são de mão de obra exclusiva. Não é o tomador de mão de obra. A súmula 331 do TST. Não é o tomador de mão de obra. Exemplo de um serviço que é serviço com mão de obra, mas não é exclusiva. Programa de computador. Cara, programa de computador é só serviço. Só que eu estou comprando é o serviço ou o programa de computador? O programa de computador. Então, não importa qual é o micreiro. Ah, mas eu gosto porque ele é um baita jogador de futebol. Aí eu quero esse micreiro porque torce pro Vasco. Não pode. Agora, no serviço de mão de obra exclusiva, não que eu possa escolher a pessoa, mas eu tenho uma relação com a pessoa. É ela que está me prestando serviço, ainda que eu não possa escolher, porque senão aí vira relação laboral, não é? Eu não posso, mas e também eu não vou dizer para ela o seguinte, ó, você está mal, eu vou falar com o gestor do contrato, preposto. Muito bem. Então, não é o caso de tomador de mão de obra. Muito bem. Nesse caso, o que diz a lei? Vai ter variações aqui, a gente vai ver semana que vem. Amanhã. Tá? Desde a orçamentação até 1 ano. Aqui eu vou abreviar, tá? Data base até a próxima data base. No nosso caso, eu tive então aqui. Isso aqui é bens e serviços comuns. E aqui, mão de obra exclusiva. Tudo bem? O meu contrato. Aí eu tive edital, proposta, julgamento. Meu contrato foi feito aqui. Já pode. E aí ele foi feito em janeiro de 2024. E aqui eu já estou em fevereiro de 2024. Pode reajustar? Deve. Porque minha database será a database do orçamento no reajuste. Isso mudou. Não é que mudou. O Tribunal de Contas ele incentivava isso daqui. A gente já vai ver por quê. Porque o orçamento às vezes é muito distante da database, é por isso. Então a database no orçamento, tá? Em mão de obra exclusiva, como é que eu vou aumentar os vencimentos, o salário, vencimento do servidor público, salário dos obreiros, dos empregados? É com acordo ou convenção coletiva. O que é acordo coletivo? Tem uma pergunta que eu ainda não respondi, eu vou responder, tá, pessoal de casa? Acordo coletivo é quando se tem um acordo, como o nome já diz, um ajuste pacífico, vamos dizer assim, entre a classe, sindicato dos obreiros, dos trabalhadores daquela categoria, telemarketing, secretário, limpeza, vigilância, com o sindicato dos empregadores. Até aí tudo bem? Então, eles fazem um acordo, e ali no acordo coletivo não vai ser só salário, reposição, pode ter aumento, não só reposição, pode ter melhora do vale-refeição, pode ter um auxílio que não era previsto, auxílio uniforme, auxílio creche. Então, eu tenho
toda uma lógica de custo que não é só salário, necessariamente. E mais, se eu tenho salário, eu tenho os reflexos. Por exemplo, eu vou dar 1 hora para troca de uniforme. Cara, se foi tua hora extra, você talvez vai ter reflexo em hora extra, e a hora extra vai ter 13º, vai ter 1/3 de férias, ou seja, eu tenho toda uma lógica diferente de custo aqui. Então adianta eu dizer que é do orçamento? Não. É da database. O que é convenção coletiva? Quando os obreiros, os trabalhadores e os empregadores não chegam num acordo, isso vai para dissídio coletivo na Justiça do Trabalho, e o seu trabalho vai arbitrar o valor, ela vai dar uma sentença coletiva. Isso é a database. Então faz de conta que eu assinei meu contrato aqui. Aqui eu já tenho que dar a repactuação. Porque o aniversário do contrato não é o aniversário não é orçamento, não é a proposta, é a database desse dado. Então faz de conta que eu fiz minha proposta aqui e não incorporei na proposta valores dessa database. Morreu. Sistemas veio um cidadão lá, não estava pagando o auxílio periculosidade ou risco de vida dos vigilantes. E eu disse, mas quando é que você fez a proposta aqui? E quando é que estava previsto o risco de vida? Aqui, meu amigo. Você tinha que ter previsto isso aqui dentro da sua proposta. Isso é custo. Não deu? Ah, mas aí eu não vou conseguir prestar. O problema é seu, velho. Não sou eu que conheço do seu negócio. Meu negócio não entende de vigilância. Você que tem que conhecer. Você só trabalha com vigilância. Não é? O cara tá dando de um sem braço. Eu não queria pagar. O cara não estava repassando. Essa era a verdade. Aí veio me dar uma de um sem braço. Então, mas ele fez isso na proposta. Muito bem. Assinou o contrato. Aqui eu já tenho que dar reajuste. Mas quando ele assinou o contrato aqui, já tem que dar reajuste. Assinou o contrato, já dá repactuação. Você entendeu isso? E aí a forma de dar essa repactuação é diferente de cada qual. Essa aqui você só aplica o índice, ou uma cesta de índices. Você tem múltiplas funções. Por exemplo, eu tenho serviço com bens associados. Eu posso ter IGPM com outra reajuste. Você pode ter uma cesta de reajuste. Normalmente é um IGPM, NPC aqui. Isso, pode ser. Até pode ser uma fórmula. Na engenharia a gente... Na engenharia é muito claro isso. Tem que ter uma fórmula. Não, tem uma fórmula com vários índices. Com vários índices. É uma cesta de índices na engenharia. Até porque eu tenho o famoso BDI, a bonificação de despesa indireta. Existem 3 perguntas que jamais vão ser respondidas na vida. Se existe vida depois da morte, se Deus existe, o que é o BDI, né? Tá? Muito bem. Então, nesse caso, depois a gente explica o BDI. Nesse caso aqui, eu, na verdade, vou ter que ter um cotejo analítico. E quem é que faz o cotejo? O que é um cotejo analítico? Isso tem uma técnica de contabilidade. Na verdade, eu digo o que era o meu custo e vou provar o que aumentou no meu custo fazendo uma especificação em item. A grosso modo é isso. Então, quem é que tem que juntar essa planilha analítica? Você, contratado. Não cabe eu, contratante, fazer o teu serviço. Então, o contratado vai me apresentar a planilha analítica, vai me juntar. Cadê a colega da mão de obra? Nome, esqueci. Vânia, eu tenho dislexia, Vânia, essa é a minha dislexia. Tá? Todo mundo tem seu problema psicológico, tá? O meu é nomes. Tá? Então, Vânia. A Vânia sabe o que ela tem que fazer. A Vânia é craque nisso. Ela apresenta a planilha analítica e o que ela junta? Junto, ficou horrível, né? O que ela anexa aqui? A convenção e o acordo coletivo. Porque não vai a colega que é contratante lá ver. Ela vai dizer o seguinte, volte e me apresente. Você vai trazer a planilha, a convenção coletiva. E não só a nova, a velha também, para ter o cotejo analítico. Entendeu? Então são no mínimo 3 documentos. A planilha analítica e as 2 convenções. Tudo bem? Eu só vou responder, colega, a última pergunta de casa, que o pessoal fica de casa e pensa que a gente abandona eles, e eles ficam desesperados, e eu não quero ninguém se atirando na tela, tá? O que é uma pergunta fácil, licitando direito. Diz para essa pessoa, quem é que foi um dia batizado com licitando direito? Deve ser uma pessoa licitando direito. O que é um procedimento auxiliar? O procedimento auxiliar, ele surgiu, ele ganhou fama normalmente com o registro de preços. São procedimentos que eles se baseiam nos procedimentos normais, tipo normalmente pregão e concorrência, e eles auxiliam, potencializam esses procedimentos principais. Nós temos na lei 5 procedimentos auxiliares listados a partir do artigo 78, se não me engano. Pré-qualificação, pode ser permanente, catálogo eletrônico de padronização, registro de preço, proposta de manifestação de interesse e credenciamento. Tá? Então, eu tenho ali uma lista de procedimentos auxiliares. Por exemplo, o mais famoso é o registro de preço. Tá, colega? Então,
e o registro de preço que é? Ele deriva ou do pregão de uma concorrência, normalmente hoje do pregão, que é um bem e serviço comum. Perdão. Hoje, pela lei 866, poderia ser concorrência ou pregão. Pela nova lei, será só pregão. Tá? Colega lá do fundo. O produto de prestação de serviço, desculpa, o produto entregue continuamente, ele pode também ser repassado o valor nas próximas notas? Eu não entendi a tua pergunta. O aumento na variação de mercado. Eu compro hoje o açúcar, foi licitado a R$1 e na variação de mercado ele passou a ser vendido a R$5. Isso pode ser repassado? Depende. Você vai ter que saber se isso é risco. Em primeiro lugar, você vai ter que dizer o que o seu contrato diz. Seu contrato diz o seguinte: o aumento é pelo GPM, amigo, bailou. Aí teu licitante pode dizer o seguinte: ó, tá muito caro, eu não vou, vamos deixar por aqui, foi bom enquanto durou. Ou você pode fazer não reajuste, você pode aplicar uma revisão do seu contrato por evento extraordinário. E aí você vai aplicar o famoso. Cara, quem trabalha em contrato jamais escapou do artigo 65 do 2, a linha D. É o grande inciso, a linha do reequilíbrio econômico financeiro, né? Que hoje é o artigo 24, inciso 2, a linha D também. Tá? O 24, inciso 2, a linha D. E aí você vai perceber, se seu contrato não diz, você teria que repactuar se você quer continuar com esse contrato que é vantajoso. Você entendeu isso? Agora, porque o cara vai dizer o seguinte: cara, o GPM não deu, o INPC não deu conta que aumentou mais. Aí você vai ter que saber, é melhor eu fazer o reajuste, ou melhor, no caso, a revisão desse contrato para o evento extraordinário, ou é melhor eu fazer uma nova licitação? Você vai perceber o que é mais vantajoso. Você entendeu? Dúvidas até aqui? Nesse panorama, aqui eu tenho a jurisprudência do termo de referência. Ele deve ter um conteúdo mínimo e obrigatório. Então, esses são julgados clássicos do TCU. Eu vou ler um aqui. A hipótese de centralização, a hipótese de restrição da competitividade não deve ser examinada somente de acordo com a ótica jurídica e teórica. Deve levar em conta também a cláusula supostamente restritivas, culminante do efeito de prejudicar a competitividade do certame. Tá? Então, por exemplo, serviço termo de referência deve escrever a obrigação de fazer. Por exemplo, não tem como dizer assim, é limpeza. Não existe isso. Tá? E aí, obviamente, eu tenho então... Isso aqui é interessante. Adotar a remuneração do licitante por horas ou posto de trabalho. Hora homem ou posto de trabalho. Isso era vedado. Como é que funcionou a lei de licitações? Então, a senadora Cátia Abreu fez a lei no Senado com um tempo lá dormindo. Aí um dia alguém mandou para a Câmara. Votou o Senado, sabe aquelas forças ocultas do Congresso? Mandaram para a Câmara. Aí a Câmara fez 191 emendas. E aí tinha que voltar para o Senado e tinha que ter 101 votações. Então eles tinham que abrir e fechar a sessão 101 vezes. Aí o Antônio Anastasia, hoje ministro do TCU, fez um regimento e conseguiu votar a lei. E nessa volta, eles retiraram a proibição da hora homem. Então havia uma proibição expressa da hora homem. Hoje é possível, desde que eu consiga prever causas de fiscalização. Desde que se tenha como fiscalizar esses contratos. Tá? E aí eu tenho orçamentação, minuta, enfim. E aí eu gostaria de tratar com os senhores sobre o plano de gestão de risco. O que é o plano de gestão de riscos? E eu acho que está muito pequeno aqui, mas poucas pessoas no mundo confiam tanto na sua habilidade quanto o lendário Zé da Solda. E o lendário Zé da Solda é um cidadão que faz solda em pleno um caminhão cheio de botijão de gás, ou mesmo essas pessoas que estão aqui embaixo desse prédio. Não é? Eu acho que não sei se é mais risco para quem está embaixo ou para quem passa ou quem está dentro do prédio. Isso é gestão de risco, é gestionar. E se faltar internet aqui no TRA? E se o município faltar insulina, medicamento de uso contínuo, kit para portador de HIV, em que ele tem que tomar esse medicamento todo mês? Como é que funciona isso? A gente tem um plano B? A gente tem um plano B se nós ficarmos sem a sede do TRA? Esse é o grande ponto. Então, nesse caso, nós temos que montar uma estrutura e uma política interna
com agentes com atribuições. E aí, obviamente, há uma diferença grande entre risco e incerteza. Em termos econômicos, risco é uma coisa que eu consigo prever. Certeza é uma coisa que eu não consigo prever. Exemplo, pandemia. Pandemia eu não tenho como prever. Duvido que tenha um contrato assim. Se tiver pandemia em escala mundial, vai acontecer isso. Duvido. Então é algo impossível de prever. Agora, estou aqui... hoje a gente foi no restaurante, do lado. E aí o homem ali, o cidadão que estava na churrasqueira, disse assim, hoje não tem vazio. Para mim assim, mas por quê? Porque faltou o chefe. E aí ele disse, ou seja, ali eu vi que a gestão de riscos, eles até têm, porque não deixaram de fazer a carne, mas prejudicou o coitado, lá que estava se virando nos 30, coitado. Então, e se não tiver a limpeza, como é que fica aqui o CRA? Se não tiver o prédio do Conselho Regional de Administração, enfim, ou o hospital, o colega lá do câncer, lá com certeza, do Hospital do Câncer, ele tem muita gestão de risco. Porque lá é um hospital de ponta, em que ele tem um serviço de alta complexidade e de pessoas que estão muitas vezes em estado terminal, infelizmente. Então, nesse caso, não pode... Se tiver uma infecção, eu quero que não. Como é que é a sua gestão de risco? Então, risco é um fator que eu consigo prever que pode não ocorrer. Qual é o maior risco aqui do CRA? Falta de energia elétrica. Falta de luz. Falta de energia elétrica. Tem plano de gestão de risco? Entende? Então eu tenho que ter um gerador. Ou eu vou dar um outro exemplo de risco aqui. A reclamatória trabalhista do prestador de mão de obra. Né, Vânia? Reclamatória trabalhista do prestador de mão de obra. Né, Vânia? Súmula 331 do TST. Ação declaratória de constitucionalidade 16. Né? Ou seja, como é que eu vou minimizar esse risco da reclamatória trabalhista? Porque a gente não contrata um seguro. Se houver a quebra, não é o caso da empresa da Vânia, se houver a quebra de uma empresa que não pagou os empregados, deixou 6 meses sem receber os coitados, e aí, obviamente, há uma responsabilidade subsidiária aqui do conselho. Se a gente não contratar seguro, vai dizer o seguinte, amigo, se vira, o seguro vai te pagar. Você protege o empregado que, coitado, não recebeu, já ganha pouco muitas vezes e não recebeu, 6 meses, você imagina, e vai ter todos os direitos dele trabalhistas garantidos, então você faz um trabalho social, você acaba com a responsabilidade subsidiária. É um problema da seguradora ir atrás e receber. Então eu minimizo esse risco por meio de seguro. Então vejam, a ideia é que eu tenha várias ferramentas de gestão de risco. Trago essa aqui da Coca-Cola. E nos anos 80, a Coca-Cola queria ser moderninha. E ela fez uma pesquisa às cegas, com, assim, 1000 pessoas, e ela botava a Coca-Cola nova e a Coca-Cola com a fórmula velha, sem dizer qual era qual. E 97% das pessoas gostaram da nova fórmula. Lançaram no mercado, o pessoal olhou, disse o seguinte, horrível, horrível. Quando eles lançaram a New Coke, o pessoal odiou, teve reclamação no saque, eles tiveram que voltar e fazer uma campanha chamada Coca Classic, não é? Para voltar à fórmula antiga. Mas como é que a gente errou tanto que 97% das pessoas gostaram da fórmula nova? Claro, eles tomavam 2 goles, ela era mais doce, era maravilhosa. Mas ao longo do tempo ela se tornava enjoativa. Ela era muito doce. Então, uma gestão de riscos não pode ser só 2 golinhos. Ela tem que ter uma gestão a longo prazo. Então você tem que ter um ciclo de gestão de risco, com analisar as pessoas, capacitar as pessoas, definir exatamente quem vai fazer o que nessa gestão de risco, para que a gente evite problemas que eventualmente se possa ter na nossa gestão. Aqui eu tenho 2 panoramas de gestão de risco retirados do site do TCU. Então, professor, o administrador, esse pessoal de gestão de projetos adora fazer esse troço aqui. Eu não sei fazer isso. Tem um programa para fazer isso aqui. Da bolinha, do triângulo, entendeu? Eu não sei fazer isso. Mas isso aqui te dá um panorama holístico, sistemático e unitário e de completude de tudo que acontece. Então eu botei aqui dos contratos, das licitações, para que a gente possa estruturar na nossa vida. Isso aqui é um curso prático, não parece, mas é prático, né?
como a gente pode estruturar pela nova lei de licitações esses modelos de contrato, tá? Beleza? Para que a gente não chegue com obras que eles não gestionaram o risco, ou essa obra aqui embaixo, sem gestionar o risco, né? Eu acho que assim, eles devem ter dito para o engenheiro assim, a cada 50 metros bota um pilar. E o engenheiro cumpriu o que foi mandado, a risco, botou o pilar. Então, eu tenho para gestionar isso. E aí eu tenho aqui uma tabelinha, colocar risco e colocar os fatores de atribuição de risco. Só lembrando, gestão de risco não se confunde com matriz de risco. O que é isso, matriz de risco? Matriz de risco está no artigo 22 e 103 da lei. Repito, artigo 22 e 103 da lei. Gestão de risco, eu vou gestionar todo o meu processo da minha instituição para saber se tem ou não possibilidade de ter uma onerosidade. E como eu vou minimizar isso? Se houver, o que eu faço? Matriz de risco, ela vive em cada contrato. Na verdade, que não é o contrato, senão uma gestão de risco. Por exemplo, colega de nome lá do fundo, como é teu nome? Luiz, do Rio de Janeiro. Luiz, tem um negócio para sair de líder aqui no Rio de Janeiro. Vai sair de líder. Um Monza 93 azul, única dona. Aceita? 20 mil reais. É coisa assim, de oportunidade, Luiz. Tá? Única dona. O Luiz vai olhar, vai começar a gestionar o risco. E aí o Luiz se apaixona pelo Monza azul cósmico, 92, única dona, diz, eu pago. Só que o Monza está no Rio Grande do Sul, eu tenho que embarcar no cegonheiro, eu mostrei foto para ele. Baita risco, hein? E aí, como é que eu sei que ele vai receber e eu sei que ele vai pagar? A gente vai assinar um. E Luiz, e se esse Monza, esse cegonheiro cair no meio do caminho, quem é que responde pelo risco? Vamos calcular no contrato. Olha, eu me comprometo, Luiz, a entregar aqui na revenda da GM do Rio de Janeiro. Quando a cegonheira chegar, não é mais meu problema, é com você. Então veja que a gente começa a gestionar risco. Vamos pensar o seguinte, senhores que são administradores, eu vou comprar uma empresa do colega de nome, lá do fundo, de vermelho, não, é vinho, sei lá, Bordeaux. Marcelo, é que velho é o seguinte, Marcelo, velho não enxerga e ainda não escuta, entendeu? É meu caso. Daqui a pouco eu não estou mais falando, entendeu? Marcelo, eu tô comprando a empresa do Marcelo, eu digo, Marcelo, qual é o teu passivo trabalhista? Olha, eu tenho aqui 10 empregados, 2 reclamatórias. Não, mas teu passivo é potencial. É o passivo real dos reclamatórios, eu quero saber o potencial. Sei. Vamos fazer o seguinte, Marcelo, vamos começar a gestionar esse risco. Se houver reclamatórios trabalhistas nos próximos 2 anos, você responde. E eu pergunto, tá, beleza. E aí já vai precificando o preço, né? Precificando o preço horrível. Já vai maturando o preço, a valuation da empresa. Marcelo, qual é o teu passivo ambiental? Não sei. Então vou fazer o seguinte, se tiver passivo ambiental, eu assumo. Beleza? Porque a gente é solidário no passivo ambiental. Então vejo, esse contrato vai distribuindo ônus futuros para evitar discussões futuras. Isso é matriz de risco. E, Juliano, todo contrato tem que ter matriz de risco? Não. Obviamente, os contratos de pronta entrega não tem matriz de risco. Micro-ondas lá do colega. Qual é o risco? Não, a empresa quebrar, não tem. Entendeu? Agora, contratos de longo prazo, prestação de serviço, obra, são contratos incompletos por natureza. Todo contrato de longo prazo é incompleto. O contrato de longo prazo, sem sombra de dúvidas, fomentará novas pretensões durante esse contrato. Não há dúvidas disso. Ou seja, vou dar um exemplo muito conhecido. Me dá um exemplo, ou se tu já não conheceu, ou tu conhece, ou tu já ouviu falar. Qual é o contrato de longo prazo que ou tu conhece, ou já conheceu ou ouviu falar? Casamento, né? Ou tu conhece, ou tu já conheceu, ou tu já ouviu falar, né? É um contrato de longo prazo, né? Porque, obviamente, durante esse contrato a gente vai discutindo a relação, né? Aí nascem filhos, aí de apartamento, aí vai, coisa. Então, o casamento é um contrato de longo prazo
que a gente vai adaptando esse contrato, essa relação, porque a vida muda. Não é verdade? Eu tenho, pessoal de casa, um silêncio constrangedor. Ninguém quer falar sobre o casamento. Posso contar uma história, presidente? Tava lá, existe um parque no Moinhos de Vento, muito famoso, o Parcão. Eu estava correndo ali, encontrei um amigo de infância lá da capital do mundo. 20 anos que eu não via ele. Ô, meu amigo, como é que tá? E aí eu vi que ele tava meio cabreiro, assim, meio cachoxo, assim, cabisbaixo. E aí eu disse, o que aconteceu? Vou me separar. Ah, vou ter que defender esse casamento, esse assim. Aí eu disse, como assim vai se separar? Quanto tempo tá casado? 20 anos. E eu ia separar? Aí ele me larga a frase assim, que se eu soubesse que ela era assim, não teria casado. Meu amigo, 20 anos depois, tá de brincadeira comigo. O mundo mudou, você mudou, ela mudou, sua compreensão de mundo é outra. Você quando conheceu ela, tinha quanto tempo? Ah, eu tinha, sei lá, meus 20 e poucos, e agora você tem quanto? Sei lá, 50, 40 e tantos. Então, meu amigo, você mudou. E eu dei a cartada nele, né, pra ele se tomar... E outra coisa, olha pra ti, tá um caquete caído, ninguém vai te querer, velho. Dá graças a Deus que essa mulher te quer, rapaz. Olha pra ti, seu caído. Entendeu? E aí parece que voltaram, entendeu? Parece que voltaram. Mas é óbvio, não, ela não sabe disso, entendeu? Obviamente eu fiquei num lado só, né? Eu fiquei num lado só. Então, percebe comigo que isso é um contrato de longo prazo. Claro, tu tem que repactuar e tal, reequilíbrio econômico financeiro, rapaz. Só que, claro, nesse casamento só diz sim. Esse é o problema, tu não tem matriz de risco. Se acontecer isso, a onerosidade é compensada. No contrato, ali eu só digo sim, entendeu? Na frente do padre. Tem gente que casa lá no Rio Grande do Sul na frente do peão do CTG, entendeu? É um casamento na bagualagem, entendeu? Lá no CTG. Então, tá casado bagualagem, né? Entendeu? Então, lá prende o peão. Mas, então, como eu só digo sim, eu não tenho matriz de risco. Eu tenho que discutir toda vez esse contrato fica conflituoso. Aqui não. Aqui a gente tem a oportunidade de dizer o seguinte. Se os riscos futuros acontecerem, eu vou já distribuindo risco. Vou dar um exemplo. Tudo bem que é um pouco fora da realidade do TRA. Mas obra. Qual é o maior risco de obra? Licenciamento ambiental. Esse é ali que pega pra cá. Ali que é complicado. Não fala, me deu até um troço aqui, uma pontada, que fala arqueologia. Né? Ou seja, risco ambiental de toda ordem. Licença prévia, eu posso achar um quilombola ali que não se sabia, a estrada tem que fazer uma curva, ou seja, tem toda uma lógica do licenciamento ambiental. Quem é que tem que responder pelo atraso da obra por licenciamento ambiental? Depende. Se for um atraso do poder público. E se o particular não entregou os documentos? Eu trabalho na Secretaria do Meio Ambiente e Infraestrutura. Aí agora eu já peguei. Eu sou o cara mais velho hoje lá. Entendeu? Porque todo mundo foi saindo e eu acabei ficando, porque acho que ninguém quer bicho e coisa, ninguém é. Eles vão me deixando lá, entendeu? Quando não estão me deixando lá. E aí, de repente, não mais. De repente, os empreendedores dizem assim, licenciamento ambiental atrasa, é culpa do poder público. Sabe o que eu estou fazendo? Eu chamo o empreendedor e o consultor. Eu marco reunião com os dois. Digo o seguinte, amigo, atrasado do licenciamento ambiental? Sim, a gente está pedindo os documentos há 6 meses do teu consultor. O consultor acaba, né? E ele não... Cara, o cara olha, agora com ele está pagando, assim, 90 mil, 100 mil pro consultor. E o cara atrasado os documentos. Aí disse, não é culpa nossa, você está pedindo há 6 meses os documentos. Entendeu? Então eu acabo marcando a reunião presencial para constranger mesmo, para acabar com essa coisa de que é só o poder público que atrasa. Tem atraso? Tem. Mas não é sempre só o poder público. Então a gente tem que ter o que se chama, e aqui é o ponto, fatores de atribuição. Quem tem a maior capacidade de acolher esse risco? Esse é o ponto. Tem um colega meu que diz o seguinte, então vamos fazer matriz de risco. Joga todo o risco pro privado. Amigo, você está de brincadeira comigo, porque o privado vai precificar. E mais, você vai pagar por um risco, uma onerosidade que não necessariamente vai acontecer. Por exemplo, greve dos funcionários. Greve dos funcionários. Como disse a Vânia, atestado. O funcionário não veio. Tocou um atestado. Dizem que compram atestado, Vânia, acho que não é verdade. Tudo intriga. Não é verdade. Não é aquele atestado mais ou menos. É aquele atestado assim, atestado boi. Tu olha e faz, né? Então, nesse caso, a grande questão é, quem é que vai suportar esse risco? A joga do privado, cara, ele vai precificar. Se não houve atestado, se não houve greve, você pagou mais caro. Então, às vezes é importante que o poder público suporte o risco, porque se acontecer, você compensa. Aí você paga quando realmente acontece. Senhores, senhoras, o mercado você nunca vai ganhar do mercado. Jamais. O mercado
ele precifica tudo. Quanto mais risco a gente tiver, mais o mercado vai precificar. Então, quando a gente começa a alocar a matriz de risco, eu deixo o meu contrato mais seguro e tendo a conseguir menores preços. Por quê? E outra, eu elimino o custo de transação de ficar discutindo fatores extraordinários, normalmente em obra. E obra, normalmente, eu tenho muitos fatores externos que podem impactar, chuvas torrenciais, atraso do material, aumento abrupto do cimento, do ferro, das commodities. Então, esse é um ponto em que, se eu começar a precificar, a clausular isso no contrato, eu tendo a ter uma estabilidade melhor na minha relação jurídica. Você entendeu como matriz de risco é importante no contrato de longo prazo? Então, a gente, penso eu, que vai ter que se acostumar a ter matriz de risco nos nossos contratos. E eu acho que isso é um ponto que a gente pode melhorar para as nossas leis de licitações. Dúvidas? Tá, não me olha com cara de YouTube pensando, com cara de paisagem, colega. Seja um anexo ou do termo de referência ou do próprio contrato, como o senhor bem falou. Mas quando você coloca ele como um anexo do termo de referência, quando você publica o teu edital com os demais anexos, há a possibilidade do futuro contratante, no licitante no caso, ele se opor e ele impugnar o teu edital porque ele não está de acordo com a alocação dos riscos que você colocou lá na tua matriz? Independentemente de você colocar, eu vou responder a pergunta em duas partes. Independentemente de você alocar a matriz de risco como anexo do contrato, dentro de uma cláusula contratual poderia ser, ou como anexo do termo de referência, se ele ficar como anexo do termo de referência, ainda que a lei fale que o termo de referência faz parte do edital e ela é vinculante, seria importante você colocar uma cláusula no edital, a maioria dos editais tem, que o termo de referência compõe o edital e é vinculante. Seria importante que tivesse uma cláusula no edital, se não tem. Os editais têm, mas a lei vai fazer às vezes. Então, se você colocar uma matriz de risco como anexo do termo de referência, ele vai vincular. Ponto. Ah, mas eu não concordo. Eu quero impugnar. Você pode acolher a impugnação do teu licitante, que às vezes a gente colocou alocações de risco que realmente não fazem sentido. E eu vou te dar um exemplo muito claro já. Aí você pode dizer o seguinte, realmente, eu vou impedir a competitividade, vai ser ruim e eu vou acatar. Você não precisa acatar. Você vai dizer o seguinte, não, minha matriz de risco é bem feita, eu quero que seja assim, ponto. Faz a licitação, cabe a ele não participar. Ninguém te obriga. O legal da licitação é que ninguém te obrigou a participar. Esse é o ponto. Ninguém chegou lá com a polícia militar e disse, vai participar de licitação. Não, ninguém te obrigou. Não é desapropriação com ato unilateral. Contrato é um ato bilateral. As pessoas são convidadas a participar. Vou te dar um exemplo. Um dos licitantes de uma concessão de uso de bem público, foi um parque, a nossa Secretaria de Parcerias, ela colocou uma posição contratual bastante dura. Ela disse o seguinte, a operadora do parque, ela deve ter um seguro que qualquer dano que aconteça no parque, esse seguradora cobre. Só que ela copiou essa cláusula de contrato de rodovia. Cara, a rodovia é um automóvel que tá andando, pode ter um animal. Cara, parque, velho, é criança, escada, o cara que pode se suicidar, ou seja, o risco. Elas foram atrás de 24 seguradoras, nenhuma aceitou. Nenhuma. Ela disse assim, nós não vamos cobrir, porque é um risco, nossa, enorme, não tem como. E aí a gente diz o seguinte, realmente é uma cláusula contratual, não tem como ser cumprida. E mesmo se a gente chamar segundo, terceiro colocado, ninguém conseguiria cumprir esse seguro. Então, veja, se ele me impugna no edital, eu vou dizer o seguinte, realmente eu vou tirar essa cláusula, mas aí eu vou justificar por quê. Porque é uma prova de que ninguém conseguiria e restringe muito a competitividade. Mas eu poderia dizer o seguinte, vou testar a licitação no mercado, qualquer coisa eu faço de novo. É uma opção. Boa pergunta. Quem mais? Neste ponto, eu trago aqui algo que é muito importante, que é a decisão do TCU 108 de 2010, que está lastreado na Instrução Normativa 1 de 2010 e na Portaria 2, aqui faltou um 0 de 2010. O estudo técnico preliminar deveria analisar o ciclo de vida do produto. Aonde está isso, Juliana? Na Lei dos Resíduos Sólidos. O que é o ciclo de vida do produto normalmente em obra? Então, vamos pegar o seguinte, pilha, com descarte de computador. O que o CRA faz aqui com descarte de computador? Resto de obra.
o lixo que é recolhido pelo pessoal da limpeza, eles descartam aqui na frente, ou seja, eu tenho que pensar no ciclo de vida do produto. Chama de economia, muitas vezes economia circular. Diferença de rejeito e resíduo. Rejeito é algo que eu não consigo mais recuperar na vida, e resíduo é algo que eu consigo recuperar e colocar na economia de alguma forma. Como, por exemplo, as garrafas PET são resíduos e não rejeito. Então, talvez as licitações, elas deveriam, por exemplo, ver o ciclo de vida do produto, ou seja, a série de etapas que envolvem um desenvolvimento de determinada atividade. Então, eu faço gosto que a gente comece a mudar nossos editais, que a gente... porque, assim, invariavelmente, as resoluções do Conselho Municipal e do Rio de Janeiro já devem estar obrigando que empresas ou estabelecimentos comerciais ou instituições que tenham um contingente determinado de pessoas tenham um descarte de lixo específico. No Rio Grande do Sul, a gente chegou atrasado nisso, então deve o Rio de Janeiro já ter isso. Ou seja, a ideia de alocação de ciclo de vida. E não é seletivo, lixo seletivo, não é isso. É você dizer o que você vai fazer o descarte. Por exemplo, farmácia, os medicamentos. Como é que ela descarta os medicamentos? Tem que ter um jeito de descartar. Então, já começar a pensar nas licitações conforme as resoluções ambientais e conforme a lei dos resíduos sólidos, com o ciclo de vida do produto, normalmente para quem faz obra. Então, eu trago esse alerta porque cada vez mais a pegada ambiental vai bater forte na nossa porta. E a gente, como instituição e que é uma instituição de formação, como é os conselhos, notadamente o Conselho Regional de Licitação, a gente vai ter que começar a dar o exemplo e pensar em licitações que são ambientalmente sustentáveis. Então, pensar o ciclo de vida desse produto. E aí, aqui eu fiz perguntas por ter o estudo técnico preliminar, para ajudar no estudo técnico preliminar numa eventual construção desse documento. Existem outras alternativas dos produtos mais baratos ou mais eficientes? Lâmpada de LED ou lâmpada comum? Das lâmpadas de LED, existem mais eficientes que as outras? Qual é o preço disso? E no longo prazo, elas vão durar mais ou durar menos? Pneu chinês. Deve dar prioridade aos produtos de matéria-prima reciclada? Qual é o custo disso? Será que o papel reciclado é mais caro? Aquele papel mais amarronado, não é? Mais bege. Quais os produtos existentes no mercado que geram menos resíduos? Porque uma obra que gera mais resíduos, ela me gera mais custo. Fora a questão ambiental. Quais os produtos existentes no mercado que consomem menos água ou energia? Linha branca, por exemplo, do micro-ondas da colega. Quais as externalidades negativas ou positivas a partir do ciclo de vida do produto? Enfim, então eu fiz uma tabela, por exemplo, durabilidade, tempo médio do produto, matéria-prima, consumo de energia por quilowatt. Ou seja, são formas de eu estruturar objetivamente a minha licitação. Então, a minha licitação pode ser feita de uma forma muito eficiente a partir do técnico preliminar, que ele vai gerar, com certeza, um produto de maior qualidade. Então, aqui eu fiz perguntas objetivas para que a gente possa organizar isso na nossa vida. Nesse ponto, a gente começa com a fase externa, não sem antes. Quando é que eu inicio a fase externa da licitação? Com a publicação do edital. Como é que eu publico esse edital? Artigo 54. E aqui foi a minha maior decepção. A primeira decepção foi desculpa aí o pessoal da engenharia, da arquitetura, foi a questão de 300 mil. Isso não faz nenhum sentido. 300 mil. Isso foi uma reserva de mercado. Mas cada um está brigando pelo seu no Congresso, né? E isso é legítimo. Cada um está brigando pelo seu, os advogados estão lá, todo mundo está lá, todo mundo tentando brigar pelo seu. E nesse ponto, a segunda decepção foi periódico. Como é que é a publicidade hoje das licitações? No Diário Oficial, o extrato no jornal de grande circulação. Por quê? Porque em 1993, a nossa internet praticamente não existia. Era aquela internet de escada, assim. Quem lembra disso? É velho. O pessoal aqui, ninguém lembra disso. Isso é da época do orelhão, da ficha do orelhão. Né? E aí, tá acabando! E daí tu não conseguia dizer o te amo final. E o amor era cortado pela falta da ficha do orelhão. Né? Aí tu ligava o 9. Ninguém nunca mais fez ligação do 9, né? O 9 que era cobrar. Né? Aí tu ligava, não vou ligar pra namorada cobrar. Isso não vai fazer sentido, né? Entendeu? Aí tu ficava aquela coisa ali, tinha que comprar uma ficha, não tinha ficha. E era um horror. Aliás, assim, senhores que estão assistindo, por favor, faça o gosto de a gente faça um contato no Instagram,
no Facebook, no LinkedIn, nas redes sociais, e aí poste no Instagram, me marque no Instagram, poste o senhor falando no orelhão. Isso vai ser muito vintage. Entendeu? Você assim no orelhão. E aí que matou a colega. O problema é achar um orelhão. O problema é achar um orelhão, o chamado TUP, que é Terminal de Uso Público, que foi o maior prejuízo e ainda é da Oi. A Oi, o maior prejuízo hoje é ter que manter os orelhões. Então, o que ela fez? Ela fez um termo de ajustamento de conduta. Foi de 4 anos ou 5 anos, eles negociaram com a Anatel, e ela disse o seguinte, me deixa não investir em orelhão, eu vou investir na malha de internet. Então, ela mudou o investimento do TUP, porque não é manter o orelhão, ela tem que manter alguém que vende ficha. É o cartão, né? Entendeu? Então, hoje o TUP, imagina tu assim no Facebook, assim, um orelhão. Credo, vai ser muito vintage. Né? Museu do Telefone, é mais ou menos o Museu do Telefone. Lá você vai encontrar isso, é Museu do Telefone. Aqui, o Rio tem museu pra tudo, né? Acho que só perde pra Gramado. Gramado também tá cheio de museu lá, enfim. Museu da Moda, Museu não sei do Alto, enfim, né? Então, aí publicação em 93, então era um meio muito dinâmico de publicação. Só perdia pra rádio. Mas tudo bem pra rádio, seria estranho assim, Rádio Alegria, rádio com vocês, estamos aqui falando da licitação para a compra. Seria estranho, não é? Como é que tu ia provar assim, que publicou na rádio, né? Teria que gravar na época da fita. Lembra da fita da caneta, né? Da fita cassete, né? Seria estranho, então ficou o jornal. Só que hoje a gente tá em 93, né? Aliás, alguém liga, todo mundo liga hoje pelo WhatsApp, né? Então, ninguém, quem é que liga a cobrar hoje? Olha, pensar quando é que eu liguei a cobrar hoje, eu não lembro. Alguém lembra quando é que ligou a cobrar? Ligar a cobrar. Aí eu vou fazer umas ligações a cobrar a partir de agora. Só pra dizer assim, pessoal, mas por que tá me ligando a cobrar? Pra ser vintage. Pra lembrar os velhos tempos. Entendeu? Ninguém liga a cobrar. O mundo mudou, gente. A vida mudou, o mundo é dinâmico, muda de um clique, gente. Tanto é verdade que tu manda uma mensagem do WhatsApp e não respondeu em 5 minutos, é problema, aconteceu alguma coisa. Chama o SAMU, né? Chama o SAMU. Hã? Ou então tá ignorando mesmo. Ah, tá ignorando mesmo. Como é que é? O cancelado. Me cancelou, né? Manda uma mensagem pela Alexa. Então, percebe comigo que o mundo mudou. E aí, obviamente, qual era a ideia da lei? A lei original. Então era publicação facultativamente em portal próprio, não precisava, e obrigatoriamente no Portal Nacional de Compras Públicas. Então todo mundo saberia das licitações num único local, e num local que todo mundo tem acesso à internet. Porque assim, mas tem gente que não tem acesso à internet. Velho, quem participa de licitação não fica catando em jornal. Não fica. Com exceção daquele cara lá do controlador eletrônico, ninguém pesquisa em jornal. Vou pesquisar o jornal hoje, O Globo, para saber se tem licitação. E assim, entre nós, gurias que estão nos assistindo e da sala ao vivo, que tem coisa pior do que sem ter homem que tem coisa pior do que homem sem ter o que fazer em casa? Não, né? Aí tá te enxuriçando aquele homem sem ter o que fazer em casa, que faz assim, para de me incomodar e vai impugnar edital de licitação, entendeu? Aí tu dá um jornal para ele, entendeu? Para ter o que fazer esse traste, entendeu? Porque, obviamente, só para isso que serve. E aí, o que aconteceu? Na publicação, então, era para ter o seguinte. Só o PNCP. Aí, os jornais perceberam o seguinte, baita preju. Vamos ficar sem a aplicação ordinária. Fizeram um lobby no Congresso, desculpe, uma pressão lá no Senado e colocaram o jornal. O presidente da República vetou e eles foram lá em massa e derrubaram o veto. Então, continua o odioso jornal de grande circulação. Tem sentido isso? Sabe qual foi a justificativa do veto? Teria um prejuízo muito grande aos periódicos. Velho, tu não faz política pública deixando as licitações mais lentas. Aí eu quero ter uma alteração no meu edital, tem que publicar de novo. Enquanto que tu só ia publicar aqui, num clique, onerando mais uma vez. Aí mais 1.200, mais 800 pila. E assim vai. Já tem esse orçamento para publicação dos periódicos. Mas ele não se ficou satisfeito. Voltou o DO, o Diário Oficial.
Então, olha como a gente vai ter publicidade das licitações. É muito público. Isso aqui é muito top, velho. E aí perdão, no portal próprio, mas isso aqui é facultativo. Facultativo. Então, olha como nós vamos ter uma publicação. Como a gente é transparente, né? Por isso que não tem fraude a licitações. Por isso que qualquer um fiscaliza as licitações, porque o povo está fiscalizando as licitações, né? Só os maridos que não tem o que fazer em casa e a mulher mandou ele procurar no jornal, né, Vânia? Então, os maridos estão aqui, ó, né? Impugnando o edital de licitação. Qualquer um pode impugnar um edital de licitação, qualquer um. Quantos edital tu teve? Cara, quem impugna ou é o laranja, ou é alguém, sei lá, assim, muito sem ter o que fazer. Entendeu? Então, isso aqui não... Hã? E aí ganha prazo pra... Como assim? Impugnar o... Não, isso aqui tu tá no edital. Ah, entendi. Dizem que eles impugnam no edital para regularizar a documentação que ele não tem. Ah, entendi. Tá, não, mas isso com certeza é fake news. Não acontece. Entendeu? Então, sabe, jornal não dá, velho. Não dá, isso aí foi uma decepção. Então, essas são as providências que os senhores deverão ter agora. E aqui, lá no Rio Grande do Sul, por exemplo, não sei como é que é aqui, você ainda tem uma quinta providência. Você tem toda a licitação comunicar ao TCE, que é o LicitaNet. Enfim, é um programa do TCE que você tem que notificar. Na verdade, você só faz um comando lá, informa a licitação com os dados. Então você tem mais um campo para preencher. Não sei como é que é aqui no estado do Rio de Janeiro e não sei como é que é a TCU. Isso, você tem que informar ainda no TCE, possivelmente o TCU seja a mesma coisa. Teria só um quinto aqui que é informar o órgão de controle. Mas aí depende de cada um, do órgão que está se indicando. Você entendeu isso? Dúvidas? Angústia. Fofoca o pessoal não tem. O pessoal que não é da fofoca. Tá. Tira. Né? Tudo bem? Muito bem. Nesse caso, vamos começar nossa licitação. E nós temos pelo menos hoje 5 procedimentos de licitação. Pregão, artigo 29. A concorrência, artigo 29. O concurso, artigo 30, o leilão, artigo 31, e o diálogo competitivo, artigo 32, são as definições. O pregão e a concorrência, de certo modo, a gente já viu aqui. Eu tenho pregão quando eu tenho bens e serviços comuns, e a concorrência quando eu tenho bens e serviços não comuns, ok? Nesse ponto, a diferença de ambos está na complexidade do seu objeto, na sua especificidade, nesse ponto, ou seja, ser comum ou não. Quando eu utilizo o concurso, e aí não é concurso público para provimento de cargo, não é isso. Não é o concurso do artigo 37.2 da Constituição. É para a seleção de um trabalho técnico, artístico, científico. Prêmio Jovens Cientistas, prêmio literário Jabuti, prêmio novo layout do pórtico aqui do CRA, vou fazer um concurso de artistas, etc. Um prêmio literário do CRA, que vai ter um prêmio, um dinheiro, um prêmio, um troféu, alguma coisa assim. A grande diferença, há duas diferenças entre o concurso e há 3 diferenças do concurso para as outras modalidades. Em primeiro lugar, sua premiação não é em dinheiro, necessariamente. Pode ser numa honraria. Por exemplo, imagina se um dia eu ganho a chave da cidade de Lajeado. Eu ia ficar flutuando anos assim. Imagina assim, eu tenho a chave da capital do mundo. Nossa, não há honraria maior de uma pessoa ganhar a chave da cidade, né? Ou seja, isso não é uma honraria em grana, mas é uma honraria, enfim. Então, aqui eu não tenho necessariamente o pagamento em dinheiro. E a seleção não é necessariamente feita por servidores. Pode ser por membros externos àquele organismo. Por exemplo, um concurso literário, normalmente não é servidores, são especialistas, filólogos, sei lá, enfim, pessoas de determinadas academias com expertise na área da literatura. O julgamento tem que ser ao máximo subjetivo, ainda que a gente saiba que a arte ela é bastante diversa, não é? A arte é bastante diversa. Vamos pensar as obras do Niemeyer em relação às obras do Carige, ou Carige é só do Rio Grande do Sul, é o Carige que fez o Laçador, a obras, sei lá, de outro artista, mas menos modernoso que o Niemeyer. O leilão, 2 especificidades. O leilão sempre é para alienação de bens. Quais são as modificações feitas pela lei?
não é possível exigir requisitos de habilitação no leilão. Então o cidadão tá assim, ó, tá tendo um leilão, e o cidadão, oi, tudo bem? Vendido! Oh, entendeu? Então, leilão, obviamente, não pode ter requisitos de habilitação. Isso é uma tragédia. Isso é uma tragédia. Isso aí a lei, assim, não tem maior sentido. Vamos fazer o seguinte, faz de conta que o prefeito Eduardo Paes quer vender o Maracanã. Ele vai vender o Maracanã. Fazer um leilão do Maracanã. Qual o time de futebol do Rio que vai ganhar o leilão? Tá, o Madureira. Madureira ganha o leilão. Madureira ganha o leilão. Óbvio, mas tem dinheiro, né? Então o Madureira vem... O Grêmio vem e compra o Maracanã, imagina. O Grêmio tá mal lá, voltando. Bom, deixa assim, né? Deixa assim. Né? Antes que venha um Colorado e diga que a gente não tem estádio. Né? Bom, daí ganha o Madureira, ganha o leilão. Vem cá, o Maracanã deve valer, vamos chutar assim, sei lá, 10 bilhões de reais, 20 bilhões de reais. Aí chega o Juliano lá, quem dá mais? 21 bilhões. Só pra avacalhar, entendeu? Não tem sentido não ter requisito de habilitação, requisito de capacidade econômica, no mínimo exigir a identidade da pessoa. E a lei diz, não pode ter requisito de habilitação. Ui! Sabe, só eu vejo assim, eu vou ter um stand ainda com esse tipo de coisa. Sabe, eu não durmo de noite com esse tipo de coisa, mentira. Tá? Então, nesse caso, não sei se todo mundo já participou de leilão. Me lembro que uma vez, quando a gente começou a montar lá, a gente estava recém-casado, eu e a Mariana, e a gente foi, porque tinha um leilão em Porto Alegre, uma moça, uma senhora, né, morreu, deixou um monte de coisa legal, assim, baús e coisa, e a gente se apaixonou por um baú. Aí eu dizia assim pra ela, mas não dá bandeira, que senão todo mundo vai saber. Então a gente passava assim, olhava pro baú e disse, não, mas e esse aqui? A gente de olho no baú, né? Não dá bandeira. Eu disse assim, não dá bandeira. Nem olha, nem olha, nem olha. E aí, quando chegou assim, e ela me cutando, não perde, não perde, não perde. E aí, quando ele disse, o baú, quem dá mais? Eu levantei a plaqueta, vendido, cara. Cara, ninguém deu o lance, só eu, assim. Aí eu disse, certo que tem um morto dentro do baú. Mas eu tinha certeza que tinha um defunto dentro do baú, assim, entendeu? Ou vinha, assim, uns seres que se mexem chamado cupim, né? Mas não, até hoje tá lá o baú, enfim, lindo, né? Mas assim, eu não entendi até porque hoje ninguém teve disputa. Porque eu pensei que ia ter disputa, entendeu? Todo mundo tá interessado no baú. Eu fiquei até animado, entendeu? Assim, mas daí, eu até queria que tivesse disputa, mas ninguém quis aquele baú. Enfim, né? Só eu. Né? Então, voltando. Então, leilão é isso. É aquela coisa que eu não preciso muito ver a capacidade econômica e financeira das pessoas em tese. Mas essa é uma ideia ruim. E vamos lá, como é que se fazia leilão? Se fazia leilão pelo servidor público, ou pelo aquele agente público designado. Isso não tinha muito sentido, não é? Por que não tinha muito sentido? Porque eu tenho um profissional específico, profissional que é carimbado para fazer leilão, chamado leiloeiro oficial, utilizado há décadas pelo Poder Judiciário. Não, não pode, porque a Lei 866 dizia que era o servidor que deveria conduzir o leilão. Hoje não mais. Hoje é possível que seja conduzido por um servidor ou por um leiloeiro oficial. Será contratado por meio de pregão. Então se faz um pregão para contratar um leiloeiro oficial. Tá? Para quando se tem, por exemplo, em órgãos públicos, tem leilões periódicos. O cara tem técnica, tem network, tem site, tem expertise. Então faz todo sentido que esses profissionais que são registrados na junta comercial possam atuar auxiliando o poder público no leilão. E aí chegamos então no diálogo competitivo. Todo mundo disse assim, é uma novidade, o diálogo competitivo é novo. Cara, é bem novo isso daqui. O diálogo competitivo é uma proposta de manifestação de interesse com licitação. O diálogo competitivo ocorrerá em situações em que eu quero que o poder público, o Estado latenso, ele quer saber se existe uma solução para o seu problema. Por exemplo, o poder público agora quer colocar painéis solares em cima das escolas públicas. Tem tecnologia para isso? Aerogeradores na Baía de Guanabara. Queremos colocar produção de energias solares por vidro em janela. Já existe essa tecnologia há anos, só que ela é muito cara. Será que ela tem? Vamos dialogar com o mercado e customizar essa tecnologia. Então, por 25 dias úteis, se customiza, se dialoga com o mercado
para formular essa solução, e aí então se licita isso por 60 dias, até 60 dias úteis, essa solução eventualmente aceita pelo Estado. Não necessariamente ele vai ter que aceitar essa solução, pode não encontrar ou não ser adequada para ele essa solução. Isso já acontecia há muito tempo. Na Lei de Concessões, artigo 21, se permitia que se tivesse pesquisa de mercado para que o mercado trouxesse a solução, modelagens de projeto, propostas de manifestação de interesse. O Estado do Rio Grande do Sul, ele citou pelo menos 3 aeroportos, os 3 PMIs que foram bem feitas. O mercado trouxe propostas de projetos para customizar os aeroportos regionais do Estado do Rio Grande do Sul, que é Santo Ângelo e Juí, Santo Ângelo, Passo Fundo e mais um, acho que Canela, e customizou, e agora os aeroportos regionais saíram de pé por propostas de manifestações de interesse. Como é que funciona? A Cristina, ela diz, olha, estou interessada em fazer esse projeto. Ela vai lá como engenheiro, faz o projeto, apresenta, muito bom o teu projeto. Quem ganha tem que pagar, ele vai colocar no custo o pagamento da Cristina e da execução da obra. Então esse é o ponto. Isso é o diálogo competitivo, ou você pode fazer uma PMI com licitação posterior. Dúvidas até aqui? Tudo bem, colega? Prazo para quê? Na verdade, eu acho que a pergunta, não sei se seria bem essa. Você terminou a fase preliminar, você não tem um prazo assim para publicar o edital que me cabe. Mas você tem um prazo para oferta de proposta. Aí você tem já um prazo tarifado pela lei, um prazo mínimo tarifado pela lei. Por que tem um prazo mínimo? Vamos pensar o seguinte. Colega de nome, o Aguiar, meu bruxo. O Aguiar, vai preparando aí esse projeto de engenharia, que eu vou abrir uma licitação e você vai ganhar. Só você vai participar. Mas como é que sabe? Deixa para mim. Eu abro hoje e julgo amanhã. Eu abro edital hoje para julgar amanhã. Quem é que só participa? Por isso que existem prazos mínimos. Então, por exemplo, você está assessorando uma empresa de licitação. O edital não tem prazo nem data para oferta de propostas. Tá, e qual é o prazo? Tarifado na lei. E aí existem vários prazos variáveis a depender do objeto para oferta de proposta. Para não ter essa surpresinha não republicana. Entendeu? Não sei se é essa a resposta. Mas para publicar o edital não há prazo. Tem prazo. Aí vai depender do órgão, como é que ele vai se comportar. Entendeu? Isso. Mas para oferta de propostas, isso está tarifado na lei. Sim, talvez eu entendi. A depender, o colega pergunta pessoal de casa, a depender da variação da pesquisa de preço. Mas claro que depende, se você demora muito para publicar o edital, você vai ter que refazer a pesquisa de preço. Ela vai ficar desatualizada. E às vezes não é nem a demora do edital também, né? É a variação de preços mesmo. Vamos pensar o material de construção, combustível, informática. Por exemplo, em certos remédios, a guerra da Ucrânia alterou muito. Então, os remédios ligados a certos antibióticos, especialmente para criança. Eu consegui, o meu filho, tem um filho de 2 anos e 8 meses. Quando ele tinha 2 anos e meio, ele obviamente pega aquelas coisas do inverno gaúcho, aquelas pereba toda, e só tinha um antibiótico em Nova Petrópolis. E aí a moça da farmácia lá disse, olha, só tem Nova Petrópolis. Para Nova Petrópolis tem um medicamento. Porque sabe que as guerras da Ucrânia tem um princípio ativo que faziam lá e não vinha para cá, e aquela coisa. Então, por favor. Você pode obrigar, eu vou repetir o pessoal de casa. O colega diz o seguinte, olha, uma empresa que participou do mapa de preço, da pesquisa de preços, ela poderia obrigar a fazer a mesma pesquisa? Não pode. Uma coisa é orçamentação, outra coisa é proposta. Outra coisa é lance. Né? A pesquisa de preço serve para quê? A orçamentação serve principalmente para ver se a proposta é execuível. Esse é o ponto. Principalmente para isso. Para saber se não tem sobrepreço ou subpreço. Porque em obras de engenharia, olha o que aconteceu. Isso aqui,
O Marçal Justem Filho fica louco com isso, e eu fico louco com o Marçal junto. Ele tá certo. O Marçal tá certo nessa crítica dele. Em obra de engenharia, olha o que o artigo alguma coisa disse. Acho que é 63, enfim. E diz o seguinte: então eu tenho o preço de 100 e vem para baixo, certo? Então eu fiz o preço de 100. Só para pegar o número correto. Presume que 75% abaixo se presume inexequível. Isso aqui é uma tragédia. Isso aqui é uma tragédia. Olha, o legislador que fez isso não entende de legislação. Maior respeito ao legislador. E se tem alguém aqui, já se acusa. Por quê? Qual é o valor de uma informação privilegiada desse orçamento? Entendeu? Eu posso começar a manipular coisas. Isso era aplicado no antigo decreto 2386, depois virou lei 8666 e agora a lei 14.133. Era assim, isso aqui nunca deu certo. Porque vamos lá, o cidadão ofereceu uma obra de engenharia e ele conseguiu um método construtivo que lhe dá uma condição de fazer uma proposta de 70%. Não, tem que rejeitar. Se presume inexequível. É uma tragédia. E mais, ela vai além. Se for a 85%, então entre 75% e 85% tem que ter o que se chama garantia adicional. Porque se diz o seguinte: empreiteira, eu presumo que você talvez não vai cumprir a obra, que você está me enganando, que você é falcatrua, então me dá uma garantia adicional. Além das garantias normais, você vai me dar uma garantia adicional. Qual? A lei não diz. E aí, eu tenho que definir isso no edital. E aí, a obra vai ficar mais cara? Claro que vai ficar mais cara. Não tem o menor sentido. Isso aqui não tem o menor sentido. Mas é o que a casa oferece. Então, veja, o orçamento serve para isso, para balizar essas situações aqui. E aí dizem que muitas vezes os orçamentos, eles, na verdade, são feitos, ou melhor, às vezes não tem como se fazer um orçamento perfeito. Vou dar um exemplo. Colega lá do fundo, de nome, lá bem no fundo escondido, eu acho. Não olha para trás, você que olhou para trás, eu te achei. Hã? E o Carlos Henrique, eu quase não ouço Carlos Henrique, é surdo, é velha foda. Carlos Henrique, rápido. Quanto custa um estádio com 50 mil lugares? Rápido, Carlos Henrique. Vamos, rapaz! Colega, dá uma ajuda. Quanto é que custa um estádio com 50 mil lugares? Deus saber. Sei lá, chuta. Chuta. 3 bilhões, seu chute. Seu chutão. E aí você quer exigir do poder público que faça um orçamento, né? Não, né? Entendeu? Então, às vezes, eu tenho orçamentos com dificuldade aqui. Qual a diferença dos orçamentos? Eu posso ter um orçamento de referência e um orçamento base. Qual a diferença? Orçamento de referência é quando os preços ou são voláteis, ou eu não tenho como aferir o preço exato. Tipo assim, estádio com 50 mil lugares. Reforma. Me dá quanto é que vai custar a tua reforma? Não sei. Porque depende. Se eu coloquei canos tigre, a reforma eu tenho pouca incomodação. Quem não coloca canos tigre tem incomodação. A propaganda. A mancou, né? Entendeu? Então, se não botou canos tigre, a reforma vai lá. Agora, botou canos tigre, né? É da propaganda, ao menos. Então, nesse caso, não tem, então eu vou ter um orçamento estimado. Então, eu posso passar até desse orçamento. No orçamento base, eu digo o seguinte para o mercado: eu não aceito valor acima desse mercado, desse patamar. Exemplo, automóvel. Tem sentido eu pagar mais que a tabela FIPE? Não, hein? Então, obviamente, o colega Paulo, que está apaixonado pelo Monza Azul 93, única dona, ele olhou na tabela FIPE e a tabela FIPE está 17 mil reais. E eu estou cobrando 20, mas é que Paulo é um Monza. Nossa, tu vai sair de líder aqui no Rio de Janeiro. Então, óbvio, a álcool, né? Eu não te dei um detalhe, é um Monza a álcool. Tá? Ah, é o Luiz, desculpa, é o Luiz, não é o Paulo. Paulo do Martelo e o Luiz. Desculpa aí, Paulo, foi mal, é nóis. Né? Então, não me crucifica, eu tenho um filho para criar. Então, o Luiz, ele tá muito interessado, e aí não tem sentido ele pagar mais que a tabela FIPE. Você entendeu isso? Dúvida?
tem dúvidas em relação ao objeto. Do diálogo competitivo. No diálogo competitivo. Minha pergunta é o seguinte, daria para outros objetos, uma prestação de serviço complexo, ou para qualquer outro objeto, bem de consumo, não sei. Ou é só coisas específicas nesse sentido que você falou? A lei, no artigo 32, incisos do caput, ela vai dizer para quando é o diálogo competitivo. Então ali eu já tenho uma parametrização de quando é o diálogo competitivo. Então normalmente são para, não necessariamente bens complexos, porque eu vou resolver com a técnica. É quando eu não tenho a customização da solução e eu quero fazer um bem bolado. Me dá o projeto, customizamos eu e você, mercado, a solução e já vamos licitar na sequência. Seria esse o ponto. Você entendeu isso? Então, depende, se vai ser assim, mas eu tenho uma licitação complexa e eu não consigo definir minha necessidade. Cara, primeiro pensa a tua necessidade. Não deixa o mercado pensar a tua necessidade, senão... Cara, se você deixa o mercado pensar a tua necessidade, pode ter certeza que o mercado só vai fazer assim, ó, né? Sim, tem uma parte interessante que os licitantes, eles dão a proposta dele no final e quem vai decidir é a administração. Justamente. Isso é bastante interessante. Você levou o problema e eles trouxeram de volta. Olha, resolvo desse jeito aqui. Eu achei isso interessante. Não, é muito interessante. É muito interessante. Isso já existia na proposta de manifestação de interesse. Ela só não era regulamentada. Hoje você, artigo 81, se não me engano, vai regulamentar a proposta de manifestação de interesse. Já tem uma regulamentação na própria Lei 14.133 da PMI, a famosa PMI. Isso é muito aplicado em parceria público-privada, Lei 11.079 de 2004, e na matéria de concessões, a Lei 8987/95. Na matéria de concessões, seja para PPPs ou concessões comuns, isso é bastante aplicado. Bastante. Tu vai dialogando e construindo isso com o mercado. Sem a obrigatoriedade, isso não é um contrato, não há obrigatoriedade de eu contratar. E aí, mas o mercado trabalhou de graça? Sim, vai trabalhar no risco. Isso é o que chama, em termos de gestão de projeto, custo enterrado ou custo irrecuperável. Em inglês, sunk cost. Né? Custos irrecuperáveis. Eu tenho um exemplo. Eu fiz um pregão ano passado e já estava dando problema há vários e vários anos. Com TCU em cima, com várias prorrogações de contrato. E era um pregão de nutrição. Todas as unidades do INCA. Então, quando foi feito o TR, era um preço. Se precificou tudo que podia. E com a complexidade dos nossos pacientes. Né? Então, quer dizer, não vai ter todo mundo que vai comer igual, né? Seria uma coisa muito diferente em relação às escolas, por exemplo. Muito. Então era bem complexo. O preço estava sempre defasado. Sabe? Os licitantes sempre entravam com impugnação do edital. Eram mais de 5, todas as vezes. Eles reclamavam, o preço está errado, o preço está errado, o preço está errado. O que eu fico imaginando? Cara, ou a gente continua tentando resolver isso, aí joga para... Nós temos um setor de compras lá que faz a cotação. Cara, como é que a gente vai poder chegar ao justo aí na competição? Entende? Aí existe três... Eu entendi. Entendeu? Eu assim, entendi. porque... Mas aí é um problema de orçamentação. Eu também tive esse problema numa reforma de um telhado grande, era uma obra mais complexa. A gente abria a licitação, dava deserto. A gente chama, por que mercado você não vê uma obra boa de pegar, entendeu? Tá o preço defasado. Aí começou com 1.300.000, 2.100.000, ninguém veio. Por quê? Defasado. Em 2.800.000 ninguém veio. Cada vez aumentava mais os custos. Mas aí, eu acho que na hora de fazer orçamentação, são três coisas que a gente tem que pensar. Qual é as minhas fontes que eu vou pesquisar? É internet, é dado de banco oficial, é um compilado de tudo isso, é uma média de tudo isso, ou eu vou pegar contratos anteriores. Tudo vai ter que depender do que eu... Então eu peguei as fontes. Segundo, a partir dessas fontes, qual é o tempo, a economia de escala e a aproximação de contratos similares. E terceiro, a metodologia. E eu vou citar, poderia ter mais, 3 metodologias aqui. Eu posso ter o menor preço, eu posso ter a média e a mediana. E aí você vai ter que ver o que faz mais sentido você. Menor preço, eu vou pegar o orçamento mais barato. Bem simples. Na média,
pego os meus 5 orçamentos ou 5 bases de dados, divido por 5 e é meu preço. Na mediana, eu retiro o preço mais baixo e o preço mais alto e acabo fazendo uma diferença nos preços. Porque às vezes eu tenho preços que causam distorções, seja para cima ou seja para baixo. Então, veja, eu talvez vou ter que escolher uma média que faça mais sentido. Você entendeu isso? Não, só para fechar o caso que aqui. assim, talvez nem seja o teu caso, porque cada vez está mais caro, entendeu? Aí, assim, eram 3 lotes, o lote mais caro. A empresa que já estava acabou ficando. No segundo lote o cara não assinou o contrato e no terceiro o cara pediu para sair. E o que acontece? Preço é dinâmico. Essa história de orçamentação, aí eu vou fazer minha catarse. Tem a outra vanguarda do atraso. Orçamento. Preço é dinâmico, gente. Rapidinho, colega. Você que trabalha ali no hospital. Quanto é que custa um respirador em agosto de 2015? Rápido. Agosto de 2020. Rápido. Rápido, colega. O preço estava aqui, ó. Aí o pessoal dizia assim, o auditor poderia dizer assim, não, você vai comprar álcool gel com o teu orçamento de 2019. Janeiro de 2020. Aí o janeiro de 2020 estava 5, em agosto estava 20 o álcool gel. O preço é dinâmico, gente. O preço é o fruto de 3 coisas. Demanda, prognose, o medo de faltar, e o valor que eu dou nas coisas. Porque, veja, o Luiz se apaixonou pelo Monza, ele tá pagando mais caro porque ele foi paixão. Talvez assim, mas tu é louco, Luiz, tá acima da tabela FIP, mas eu me apaixonei. Então, o valor que a gente dá pras coisas. Por exemplo, um quadro do Monet, tem gente que não paga nada, não dá R$1, tem gente que paga 100 mil, depende do valor que a gente dá nas coisas. O preço funciona assim, o preço é dinâmico, gente, isso é economia pura. E aí, a grande questão é, a gente vai ficar fazendo essa coisa de correndo atrás. Orçamento, hoje a gente muda a forma que a gente faz orçamentação, hoje não vai dar certo. Porque a ideia, como é que a gente compra hoje? Você quer comprar, por exemplo, filtro para vela para o seu filtro. Você poderia comprar onde? Na Amazon. Então, todo mundo hoje comprando em marketplace e a gente fazendo licitação. Isso é a vanguarda do atrás. Isso é século XIX, não é nem século XX. Entendeu? E hoje a gente fez um jeito... Qual foi a ideia do Bezos? Ele utilizou do que se chama de mercado biface. Tem pessoas que estão vendendo e pessoas que querem comprar. Não é? E aí ele fez uma aproximação das pessoas que querem vender e pessoas que querem comprar. É o Uber. Tem pessoas que estão se querendo. Entendeu? Pessoas que querem ser transportadas e pessoas que querem transportar. Então ele fez o mercado biface. E aí ele também manipula a oferta e demanda. Óbvio. Não é? Então ele também faz isso. Nesse ponto, qual é a ideia do Estado? O Estado não é um coitadinho nessa história. Cara, a gente tem um poder dominante desse market share, 50 bilhões. A gente faz as regras do jogo. E a gente não contrata com o marketplace. Faz o marketplace lá, as pessoas botam o preço e o preço vai ficando dinâmico. Quando eu quero contratar, eu digo o seguinte, olha só, gente. Amanhã nós vamos fazer uma licitação para compra do... Me dá um insumo teu lá. Seringa e luva. Luva eu quero a luva tal, qualidade tal, porque para não ficar aquela qualidade de luva que fura. E os caras têm que botar 2 luvas, tu gasta 2 vezes. Tal. Pum! Faz um random, o computador te dá o preço na hora. E ninguém faz. Cara, e a gente tá continuando. Aí o colega, orçamento, edital. O mundo mudou! E a gente continua fazendo licitação no modelo século XIX. Assim, o Brasil até o passado chega atrasado. Entendeu? Mas tudo bem, mas você tem que abrir edital. O que melhorou muito a nossa vida foi o registro de preço. Tudo bem, mas a cada novo registro de preço tem que fazer uma nova licitação. Eu não deixo lá aberto, totalmente aberto. Quem quiser bota lá seu preço no marketplace. O preço é dinâmico. Aí eu vou dizer o seguinte, você, mercado, vai atualizar esse preço. Não vou ser eu. Você vai atualizar. E aí, se tiver alguém mais barato, eu vou comprar. Eu posso fazer leilão holandês também. Como é que é o leilão holandês? Começa no preço, vai baixando. Quem der o primeiro lance, leva. É o leilão holandês. O leilão de segundo lance, que é o leilão inglês, eu ganho não o primeiro lance, o segundo lance, eu evito o laranja. Então, veja, nada disso. Por isso que o Migron ganhou... Cara, os últimos 5 prêmios Nobel de Economia foram em teorias dos leilões. Vamos lá, Radiant Hall, o Ingram, o último que foi o Taylor, o Migron, que foi o último, perdão, o Taylor, ou seja, o Radiant Hall, todo mundo foi trabalhando em teorias. O último Migron foi teoria dos leilões, gente. Ele fez um jeito de fazer leilões nas telefonias norte-americanas, bilhões de lucro para o governo norte-americano. Então, não faz o menor sentido. Vou pensar o seguinte, o que é licitação? Licitação, para que serve a fase de habilitação?
serve para descobrir informações. Vamos lá. O Luiz, faz de conta que ele não entende de automóveis. E ele não sabe se o motor está bichado, se o carro está batido, Luiz olha. Então, quem é que tem mais informações? Eu que estou vendendo ou o Luiz que está comprando? Eu tenho mais informações. O Luiz está lascado, porque como ele tem menos informações, ele tende a pagar mais caro. Então, o que ele vai fazer? Ele vai levar no mecânico para aumentar a informação. Então, o mecânico diz o seguinte, amigo, você vai ter que trocar a pastilha de freio, fazer o motor e ainda tem uma batida lá. Ele vai dizer, não, 20 mil não, eu te pago 15. Porque ele aumentou o nível de informações. Então, o que é o procedimento de licitação? Senão a descoberta de informações do mercado. Eu vou pesquisando informações o máximo do mercado para não pagar mais caro. Essa é a ideia. Então, licitações anteriores são uma boa pesquisa de mercado, como é que esse mercado me vê. Isso não é o que digo. Isso aí é um cidadão chamado Akerlof. O Akerlof, nos anos 70, ele fez uma tese de doutorado dele, em Berkeley, se não me engano, e ele foi pesquisar mercado de carro usado. Então, quando você está fazendo assim, mercado de ações, ele está pesquisando mercado de carro usado. E ele ganha prêmio Nobel de Economia. E aí vai para ninguém desistir. O cara foi rejeitado 8 vezes nas revistas. Na 9ª vez ele foi aceito e ganhou o prêmio Nobel. Porque ele dizia o seguinte, numa relação econômica, paga mais caro quem tem menos informação. Então, obviamente, como a gente tem menos informação que o mercado, a gente vai pagar mais caro. Tem isso. Você entendeu? E aí, mas assim, enquanto isso, você fica artigo 23, fazendo essa mise-en-scène, né? E esse trabalhão aí de pesquisar preço. A gente fica aí correndo atrás da máquina. É uma tragédia, cara, é uma tragédia isso. Você entendeu isso? Dúvidas? Só uma pergunta, até quando é o recreio? Ao final da aula, presidente? Às 18, né? Tá. Continuando eu. Nesse panorama, eu tenho então as fases de licitação aqui. Essa fase de julgamento de habilitação, quando ela será invertida, ela deve ser justificada. Haverá uma justificativa dessa inversão. E aí, obviamente, eu tenho, portanto, como fazer as licitações e como eu tenho as licitações. E aí a grande outra providência que os senhores deverão fazer na sua vida, é quem faz o quê? Essa é a grande situação aqui. Quem faz o quê? E nesse momento, a gente deve combinar os artigos 7º, 8º e 5º. 7º, 8º e 5º e o 117, se não me engano, que é do fiscal do contrato. Então vamos pensar o seguinte. Eu tenho uma fase preparatória, uma fase externa e a fase de fiscalização do contrato. Tá. Nesse panorama, o que diz a legislação? No artigo 7º, ela vai dizer assim: atua nas licitações, olha o advérbio de modo, preferencialmente. Ou seja, atua-se preferencialmente empregado público efetivo, empregado público permanente ou detentor de cargo efetivo. Ponto. Juliano, e o CC, o cargo de comissão, deve ser exceção. A senhora, que é gestor da determinado órgão, deverá ver se existem empregados efetivos, empregados públicos permanentes ou servidores efetivos. Se não tem, aí você pode utilizar o CC. Qual foi a ideia da lei? Que se tivesse continuidade, se tivesse track record, ou seja, tivesse aquele que tem a memória das licitações. Mas esse cidadão que atua na fase externa, na fase interna, perdão, fase preliminar, que faz os minutas de edital, que faz a orçamentação, esse cidadão, ele deve, portanto, ter habilitação para essa função. E a habilitação não é só previsão no cargo, ele deve ser treinado.
que as pessoas eram jogadas à comissão de licitação sem menor treinamento. Eu posso contar uma história, presidente? Uma vez eu trabalhava na assessoria jurídica do município, e na assessoria jurídica tinha o André. O André era um cidadão que nunca falava nada, ele é um cabeludo, assim, um cara muito estranho, chegava meio desajeitado, assim. Aí disse, André, como é que tá? André, tudo bem? Aí um dia eu disse, André, quais são as horas? Me entregou o relógio. Aí um dia chegou o secretário de administração, chegou assim, André, ele, né? Tem uma coisa boa pra ti. Gente, assim, ó, vamos lá, papo reto. Se vier por vocês o serviço público, coisa boa, não é, tá? É bomba. Se fosse coisa boa, eles teriam pego. Entendeu? Eu já caí nessa. Ih! Já caí várias... É nóis. Entendeu? Ih, já caí, nossa. Eu não caio mais nessa. Quando vem coisa boa, eu disse, cara, pega pra ti. Entendeu? Pode pegar pra ti. Entendeu? De mano. É tipo Monza lá, álcool, né? Aí o André, assim, ele ficou assim, estarrecido. Aí o secretário de administração tem uma coisa ótima pra ti, André. Você vai ser presidente da comissão de licitação. Ao que o André responde, o que eu fiz? Eu sou uma pessoa boa! Eu não incomodo ninguém! E ser da comissão de licitação era uma bomba, era um baita risco, ninguém treinava ninguém, horror, entendeu? Né? Então vejo, isso aqui não pode ser mais uma pena, as pessoas têm que ser treinadas, tem que ter habilitação. E aí, cara, às vezes eu leio umas coisas, isso aqui não vai, velho. Aí o inciso 13 me diz assim, eu vou me dar assim, só a chance de ler, senhores. Isso aqui não faz o menor sentido. Diz assim o artigo 7. Ele vai dizer assim, artigo 8º, ele vai dizer assim, ele não pode ser parente do licitante regular. Então assim, ó, não pode ser, ele deve ser treinado, deve ser preferencialmente empregado público permanente ou servidor efetivo, e o artigo 13, não pode ser cônjuge, linha reta, colateral ou afim, de um licitante, como é que diz aqui? Com vínculo para os contratantes habituais da administração pública. Aí eu pergunto para o Luiz, que é uma pessoa esclarecida, o que é um contratante habitual? Temos um silêncio constrangedor, presidente. O Luiz também está assim, o Luiz ficou embasbacado, ele está em transe, o Luiz. Como é que pode um legislador com 80 assessores escrever um troço desse? Ele está estarrecido, presidente. E talvez ele não se recupere hoje. Entendeu? O Luiz talvez não se recupere hoje. O que é o contratante habitual? É o cidadão que faz um contrato, ou 2, ou 3, ou 10. Cara, ninguém pode. Não, isso aqui não pode ser verdade. Entendeu? O contratante habitual. Então eu posso ser cônjuge da pregoeira, mas eu só tenho um contrato com o craque. Só um. Então eu não sou contratante habitual. Velho, mas você está 1 ano, então você é habitual. Entendeu? Então isso aqui cara, isso aqui é uma tragédia, né? Isso aqui existe, entendeu? Mas é o que está escrito. Então a gente vai ter que meio que definir, regulamentar o que é contratante habitual. Tudo bem? Então 3 requisitos. 1, preferencialmente. Professor, pode o temporário, pode o CC. Bom, você tem que provar que não tem gente que faça. Tá? Empregado público permanente, efetivo, treinado, com habilitação, e não pode ser parente, linha reta, colateral afim de quem tem contratação eventual. Só para não perder a parada, eu já vou voltar nessa outra lâmina, sabe a lâmina? Nesse outro slide, entendeu? Eu sou um cara, olha aqui, eu sou um cara digital, ó. Meu tablet, ó, passei o tablet, muito bem. Então, só vamos entender o seguinte, o que é um parente colateral ou afim até 3º grau, inclusive? Pergunto, pode ser tio-avô? Vamos lá, então eu tenho o licitante, aqui o cara da comissão, servidor, e eu vou ter o tio-avô. Vamos lá. O tio-avô, ele tem um pai ou mãe, um avô, quem está acima do avô, o biso, e o tio, avô. Então, vamos lá. Pai ou mãe sempre está em primeiro, principalmente a mãe. Se disser que a mãe não está em primeiro, pelo amor de Deus. Né? 1º grau, 2º grau, 3º grau, 4º grau. Pode contratar o tio-avô? Pode. O biso não. O biso não pode.
Então o Biso não pode participar de licitação. Imagina o Biso com uma dentadura com corega e um soro assim, entendeu? Bem empalhado, tá? Não pode, tá. Ok. Pode contratar o primo? Tá comigo. Pai, avô, tio, primo. Então vai lá. 1, 2, 3, 4. Pode primo ser parente da Roberta? Pode. Pode casar com primo? Assim, juridicamente pode. Eu não casaria, né? Mas juridicamente pode, porque a limitação é até 3º grau. Então, se tu pode casar com primo e não nasce naquele nenê de 2 cabeças, sabe? O DNA não enrosca, entendeu? Tu pode casar com primo, como é que não vai contar? Primo não é parente! Entendeu? Então, é essa o que diz o inciso 2, tá? Só pra não perder. Pode casar com o filho do cunhado? Não, desculpa, casar... Pode contratar com o filho do cunhado? Professor, filho do cunhado, vamos lá. Então eu tenho servidor. Quem é o casado ou casada da turma? Não esconde aliança. Tem ninguém. Mas demorou, hein, Roberta? Pessoal, demorou. E outra... Não, Roberta, e tem gente que nem levantou a mão aqui. E tá filmado. Roberta, como é que é o nome do Felizardo? Como? Diego e Roberto. Nosso casal 20. Conta como é que é o casamento. Assim, mas conta assim. Conta como é que é. É assim, quando vocês eram namorados, eram 2. E agora, quando vocês casaram, são 2 que viraram 1. Né, Roberto? Oh. Então, veja por que é 1. Porque é a Roberta e o Diego. Porque a Roberta, servidora, tem que... Como é o nome aqui? A mãe do Diego. Não, mas tudo bem, é sogra. Esse dia eu disse na graduação, um cidadão me diz assim, Jaravel, que horror, gente. Sogra. Então aqui eu tenho, sempre o servidor aqui. Esse aqui é o cunhado. E aqui é o filho. Por que eu faço isso? Porque não se conta assim, ó. 1, 2, 3, 4. É um só, né, Roberta? Foi um sim meio sem convicção, mas tudo bem. Roberta, claro que é. 2 que viraram 1. Obrigado pela espontaneidade. Então, nesse caso, a sogra, Roberta, vem em primeiro. Vou repetir. Vem em primeiro. O cunhado em segundo e o filho. Pode o filho do cunhado? Não pode. Vocês entenderam isso? Dúvidas? E a fase do Brizola que o cunhado fala pra gente. Olha, tem cada frase. Sabe que o Brizola é famoso no Rio Grande do Sul e aqui. Né? Talvez mais aqui do que lá. Né? Nossa, tem cada história do Brizola. Né? Eu posso contar a história como é que ele fugiu? Foi o seguinte, chegar a ditadura lá, os militares, na frente do Palácio Piratini só tem uma entrada. Ele fugiu numa passagem secreta pela rua de trás, vestido de mulher. E aí ele foi pro Uruguai. E aí o chefe de ordens, ele olhou ele vestido de mulher, entregou na hora a carteira e disse assim, eu não sirvo pra ninguém que veste de mulher. Foi embora. Tem isso, tem histórias pitorescas do Brizola no Rio Grande do Sul. Aqui no Rio de Janeiro não, né? Só alguns, sabe? Muito bom. Que Deus o tem. Então, nesse caso, preferencialmente, tudo bem? Tá. Quem vai conduzir a fase externa? Então, eu vou dividir em 3 procedimentos principais. Que é a concorrência, o pregão e o leilão. O resto vai ser bem difícil de acontecer, tá? Aí a gente pode até falar, mas enfim. A concorrência pode ser conduzida. Quem conduz o leilão? E o pregão, é muito fácil. Então, eu vou escrever assim, vocês aqui estão dizendo. Leilão é o leiloeiro, que pode ser oficial, aquele contratado, ou um servidor. Tá? Servidor. O pregão é a Roberta, tá? O pregoeiro. Que é pregoeira. Tá? Roberta. E a concorrência pode ser hoje 2 pessoas. Ou o agente
de contratação ou uma comissão. Qual é a grande sacada aqui? Quando eu tenho o agente de contratação, o que é essa figura do agente de contratação? O agente de contratação, na verdade, nada mais é do que o pregoeiro da concorrência. É isso. É para bens, licitações não complexas, não precisa sempre formar uma comissão. Esse é o ponto. Então, o que vai acontecer na prática? Quem vai ser o agente de contratações? Roberta. Já sabe o que vai acontecer contigo. Quando tiver concorrência não complexa, vem que é teu neném, Roberta, que é a pregoeira do pregão. Na verdade, vai acontecer isso. Quem é o pregoeiro vai fazer as vezes de agente de contratação. Essa é a real. Só que qual é a grande situação a ser notada aqui? Na concorrência pregão ou leilão, não é preferencial. Deve ser agente público empregado público permanente ou servidor de cargo efetivo. Não pode o CC conduzir a fase externa. Por quê? Opção do legislador. Você entendeu isso? Então, esse aqui permanente, esse aqui deve ser com uma interpretação, uma diferença. A comissão pode ser preferencialmente. Vou repetir. Quem faz a fase preliminar, termo de referência, minuta, pode ser preferencialmente empregado público permanente, agente público efetivo. Quem é agente de contratação, pregoeiro, leiloeiro, servidor, etc., deve ser agente público efetivo ou servidor permanente. Se for uma concorrência complexa, pode ser preferencialmente, vai para o 7. Você entendeu isso? Dúvidas? Roberto. Ele vai ter uma FG, certo? Não tem problema. Não há problema nenhum ele ter uma FG. For um servidor efetivo com função comissionada. Praticamente todos os membros de comissão de licitação, ou no mínimo o presidente, tem FG. Porque a FG é uma prerrogativa de quem é efetivo. Senão ele será um CC. A diferença do CC e do FG é que o CC tem um cargo efetivo. Você entendeu isso? Tudo bem? E normalmente se dá FG porque essas pessoas não tinham funções de comissão de licitação. Elas fizeram cargo de agente administrativo, chutei. Não estava lá nas funções do cargo. Participar da comissão de licitação. Então, elas normalmente ganham uma FG. Entendeu isso? Dúvidas? Com uma angústia que nós, na verdade, a gente vai ter que discutir, que é o parágrafo 5º do artigo 8º, e me permito ler também para os senhores. E agora a gente vai falar da Roberta, pregoeira. Diz assim, e eu tenho uma dúvida, eu não tenho uma resposta aqui. Na verdade, eu tenho uma resposta, mas eu compartilho ela com os senhores. Diz assim, parágrafo 5º. Olha como o parágrafo 5º, ele é elucidativo. Chega a ser poético, presidente. Diz assim, a licitação na modalidade de pregão, o agente responsável pela condução do certame será o pregoeiro. Eu vou repetir. Na licitação na modalidade de pregão, o agente responsável pela condução será o pregoeiro. Chega a ser poético isso, não é? Olha como a lei é importante, ela diz coisas assim maravilhosas. Que o pregão é conduzido pelo... Que ninguém sabia disso. Ninguém. É só faltou dizer assim, a União é federal, o Estado é estadual e o município é municipal. Ele tem que ter uma lei para isso, né? Mas qual é o grande problema aqui? O problema é o seguinte, ela vai falar do pregoeiro só no parágrafo 5º. Eu vou ler o caput aqui. Lembra, o parágrafo explica o caput, sempre deveria ser assim. Então diz assim, a licitação será conduzida, repito, será conduzida pelo agente de contratação, pessoa designada pela autoridade competente entre os servidores efetivos e empregados por permanente do quadro da administração. E aí ele continua. A dúvida é, o pregoeiro precisa ser servidor efetivo ou não? Olha, o caput diz assim, ele fala em agente de contratação, tem que ser servidor efetivo ou não. E no parágrafo 5º ele só diz que o pregão é conduzido pelo pregoeiro.
pregoeiro precisa ser efetivo. O pregoeiro está no 7º, preferencialmente, ou está no 8º? Se nós aplicarmos uma interpretação lógico-sistemática, se o parágrafo 5º é uma explicação do caput, eu acho que ele vai ter que ser efetivo também. Mas nisso, Marcelo, a gente vai passar 10 anos no STJ. Justamente. Agora o Marcelo falou uma coisa muito importante. Na verdade, foi enxertado na volta do Senado. Foi a pressão dos pregoeiros para dizer que o pregoeiro era agente de contação. Nem precisava. Entendeu? Não precisava disso. Então, como teve essa mudança, como diz o Vitor Nunes Leal, né? Lá nos anos 50, toda lei que vai para o legislativo é uma dinamite. A gente não sabe onde é que os efeitos dessa lei, onde é que ela vai estourar. Então, muitas vezes isso vai na volta, mas isso aqui não tem. E outra, e está falando do agente de contratação, depois ele vai falar da comissão. Entendeu? E aí ele vai dizer que a comissão é do parágrafo 7º. É meio confuso esse artigo. Ele vai dizer o seguinte. Aqui, ó, o parágrafo 2º. A licitação que envolve serviços especiais, desde que observados os requisitos do artigo 7º dessa lei, o agente de contratação poderá ser substituído por comissão designada, etc, etc. Então, o parágrafo 2º já faz uma exceção. Então, na minha opinião, o parágrafo 5º, ele vai espelhar os requisitos do caput. Minha opinião. Mas veja, eu não tenho essa segurança para dizer que alguém não vai interpretar o seguinte. Não, mas ele falou especificamente do pregoeiro. E como ele não fala em requisitos, pode ser o artigo 7º. Pode ser preferencialmente. Poderia ser uma interpretação possível, porque ele não é claro. Mas eu acho que é a mais sólida que tem os requisitos. E aí, para os senhores e as senhoras se protegerem, nomeiem gente que não seja preferencialmente, mas que seja servidor efetivo. Dúvidas? Por favor. Não é omissa. Só vamos dar o microfone aqui. A colega pergunta o seguinte. Colega Roberto, a lei é omissa, ela estava afirmando, a lei é omissa nos elementos que compõem o processo administrativo da licitação. Eu não acho, Roberto, eu acho que o artigo 12 e o artigo 18 são bem detalhistas nesse ponto, combinado com as disposições setoriais de compras, obras e serviços do lado do artigo 40 e seguinte. Sim, mas ele não define essa obrigatoriedade que seja do agente de contratação. Ela trata como um agente público. Pelo contrário, já vamos ver, o agente de contratação nem pode fazer isso. Já vamos falar sobre isso. Me segura um pouquinho a pergunta. E aí o fiscal do contrato, vamos terminar aqui, tem que ser o azul. O fiscal do contrato, artigo 7. Preferencialmente, servidor público efetivo, e mais os dois requisitos lá do parente e do habilitação. Então vamos lá. Já vou responder a pergunta, Roberto. Preparatória, preferencialmente. Concorrência, pregão e leilão no agente de contratação deve, na comissão, preferencialmente artigo 7. Tudo bem? O que vai dizer o artigo 5º? Tu olha assim, mas ali tem princípios, Juliano. E a lei, ela se baseia em 22 princípios. Isso é uma tragédia, velho. 22 princípios, não vai. E aí ela vai ter um princípio lá de segregação das funções. Esse princípio é um princípio caro da auditoria. E ele vai dizer o seguinte, quanto mais eu especializar as funções, mais chance eu tenho menos chance eu tenho ter de um ato corruptivo. Então, ela vai dizer o seguinte, na lógica, ela vai dizer o seguinte, quem faz a fase preliminar comigo, Roberta, não toca a fase externa e não fiscaliza. Então, tem que ter a Maria, a Roberta, a Joana. Então, quem faz a fase interna não conduz a fase externa e não faz... Então, Roberta, continua sendo pregoeira. Tu não precisa ficar com a tragédia de pesquisa de preço. Lá, o colega de nome, como é o nome lá do colega do IC? Como? Carlos, olha que o Carlos, TR, orçamentação, briga para ter orçamento, aí faz a minuta, aí briga com o jurídico. Você recebe tudo pronto, só conduz o pregão. Só se incomoda com os licitantes, faz fase de negociação. Acabou, você adjudicou, homologou o certame, vai para o contrato. Você acabou a sua fase. Você entendeu isso?
Juliano, eu não tenho gente suficiente para fazer um, outro ou outro. Te vira até o final do ano. Repito, até o final do ano, porque até o final do ano tu tem que designar as pessoas se tu já não fez ou já não tem. Segundo, treinar as pessoas, porque ela pode... Eu posso me negar a ser fiscal do contrato? Como sim? Posso me negar? Depende. Existe uma coisa que se chama hierarquia no serviço público, e você deve cumprir as ordens superiores. Você só pode se negar se você não tiver habilidade para isso. Por exemplo, mandar fiscalizar obras de saneamento básico. Eu não sei fazer isso. Eu não tenho treinamento para isso. Só a Cristina tem. E vamos lá. E olha lá, talvez ela seja uma engenheira, sei lá, agrícola. Chutei. Uma outra, a engenheira de alimentos, engenheira de produção. Cara, isso é engenharia civil específica na área de obras. Então, nem todo engenheiro tem a capacitação. Entendeu? Eu descobri isso quando deu a tragédia de Mariana e Brumadinho, que a especialização em barragens, existia uma cadeira de barragem nos anos 80, e ela foi extinta das engenharias. Isso hoje somente quem tem especialização em barragem é quem faz uma especialização em curso ou uma cadeira optativa em barragem em algumas universidades. Então, eu tenho uma barragem, cara, não é qualquer engenheiro que consegue fiscalizar essa obra. E aí você vai botar o cara que é engenheiro mecânico para... Entende? Não funciona assim. Então, eu tenho que ter habilidade, eu posso me negar para ser fiscal do contrato só se eu não tenho habilidade. Agora, é um contrato de recebimento de computador, velho, aí eu, Juliano, não vou ter chance. Eu vou ter que ir, porque receber computador não é tão difícil assim. Pegar o termo de referência aí, né? Então, a negativa, ela vai ficar bastante complexa aqui. Dúvidas? Só que uma coisa, senhores e senhoras, a gente tem que sair fora da caixa. Se a gente não sair e pensar fora da caixa, não vai dar certo. E eu vou dar um exemplo do estado do Rio Grande do Sul. Certa feita, eu estava trabalhando no computador, vem a diretora de administração, doutor Juliano, que o macaco morreu. Aí eu olhei, oi, isso aqui me interessa. Como assim? Não, tem o zoológico de Sapucaia, ali na Grande Porto Alegre, e o macaco morreu, só sobrou um macaco. E eu, hã? E agora o macaco, o outro vai morrer em depressão, porque ele não pode ficar sozinho. E eu disse, como assim não pode ficar sozinho? Não, é que esse macaco, essa espécie, ela tem que ficar junta, não pode ficar sozinho, tem que sempre ter um outro macaco. E agora? Mas eu tenho a solução para o senhor. Eu disse, eu adoro gente com solução, né? Traz o problema, já traz a solução. Nós já falamos para o Beto Carreiro, e o Beto Carreiro vai mandar um macaco para nós, em troca de 40 cisnes. 30 da cabeça preta e 10 da cabeça branca. E a gente tem um monte de cisne lá no zoológico. Ô, Juliano, isso se procria, entendeu? Isso é que nem uma erva daninha. Eu disse, coitado do cisne. Tu já comeu cisne? Eu disse, eu não. Entendeu? Eu comi pato, sei lá, galinha, mas cisne não. Ninguém quer esse cisne, esse bicho, só fica comendo. Ela estava indignada que ela tinha que comprar ração do cisne, entendeu? Era um monte de cisne que tinha lá. E ela se livrar de 40, entendeu? E não ia comprar tanta ração. Aí eu disse pra ela assim, e agora? Agora é com o senhor tem que dar um parecer. Quando é que eu ia dar o parecer da permuta do cisne do... Meu Deus, cara, eu achei o máximo, entendeu? Dar o parecer. Aí eu fui na lei de licitações, pode permuta de cisnes... diz assim o artigo 19 da lei 866. Pode permuta de bem imóvel. Tô grandão, né? Mas só entre órgãos públicos. Você me lascou, o Beto Carreiro não é órgão público. Como é que eu vou fazer isso? Eu abri um edital assim, quem me dá menos cisne por um chimpanzé? Ninguém vai vir, entendeu? Licitação deserta na cara. Aí criei e tal, achei uma DI, coisa, pá, fiz uma tese, uma canuda, direitos dos animais e pá, foi. Veio um chimpanzé. Na verdade, tenho que contar para os senhores. O Beto Carreiro foi muito querido. Ele não mandou um chimpanzé, mandou uma chimpanzé. E demos o nome de Catarina, em homenagem a Santa Catarina. Então veio a Catarina em troca dos 40 cisnes. Presidente, eu sei que estamos no final do dia. Eu posso contar uma história triste, tá? É que não deu certo o match. Não é isso. É que o nosso chimpanzé era bagualeiro. Ele era chucrão. E ela era uma donzela. Ela queria ser levada para jantar, ir pro cinema. E ele só queria tchaca na tchaca, entendeu? Então ele ficava perseguindo ela na janela. Entendeu? E ele lá querendo tchaca na tchaca e ela querendo ser levada a flores, joias, entendeu? E ele era bagualeiro, entendeu? Não faziam carinho, coisa, só queria tchaca na tchaca. Estão separados até hoje nas jaulas. Então, mas aí a tragédia não foi isso. A tragédia foi quando para a Controladoria Geral do Estado
E ele me volta assim, gostei muito da tese, doutor Juliano, só que nós temos que avaliar se os cisnes têm o mesmo valor do chimpanzé. Liguei para o auditor e disse, amigo, tem tabela FIP de cisne? Não, e eu saber o valor, rapaz! Toca isso adiante, quando é que custa um cisne? Não sei, eu vou saber, rapaz! Entendeu? Me mandou avaliar o cisne no chimpanzé, rapaz! Então, senhores, se os senhores aqui do Rio sabem alguém que tem um chimpanzé, eu já tenho o parecer pronto, tá? Por favor, mande, a gente tem cisne para vocês aqui, tá? Entendeu? Me ajude a conseguir um novo cisne, mas principalmente a pensar fora da caixa e não mandem as pessoas avaliar cisne e chimpanzé, que não faz o menor sentido. Fique com Deus